Maravilha. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre projeção, né, gente? Antes de eu mostrar para vocês um pouquinho nas contas aqui, a gente vai usar o aplicativo, mas eu vou usar aqui numa calculadora também, né? De forma que quem não tiver o app pode também olhar através do Em Sintonia, olhar como é que estão os seus números e fazer essas continhas. Como eu falei para vocês, não sei se todos participaram aqui, né, da reunião do mês passado, que a gente explicou um pouquinho sobre as estratégias que a Mary Kay traz, sobre como que a gente tem que visualizar essas estratégias, né, de falo que é de fora para dentro, então primeiro a gente olha o que que o mercado está trazendo de vendas de forma geral, na sequência o que que a Mary Kay trouxe para nós de estratégia, na sequência o que que a nossa nacional traz, né, para toda a área. E por último, você com a sua unidade, a decisão das estratégias, o que que efetivamente você vai colocar em prática junto à sua unidade. Então, quem não viu essa aula, né, acho que vale muito a pena voltar lá e assistir, porque a gente explica um pouquinho de como treinar mesmo, né? O nosso cérebro, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para tudo que chega e a gente conseguir ter um entendimento claro do que é a estratégia da empresa está trazendo, né? O que que a empresa quer dizer, como que está vindo e como que a gente tem que atuar. E aí, antes da gente entrar aqui na parte de projeções propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre o mês de fevereiro, né? Que é um mês que veio aí pós-seminário. Então, a gente sabe que a maioria das diretoras vem com muita, né, com muita garra, com muito ânimo, com muito entusiasmo, porque vivenciou tudo aquilo no seminário, né? De ver muita gente sendo reconhecida no palco, ganhando ali todos os, né, os prêmios, as viagens, as rainhas, né, e princesas, que é sempre uma parte muito emocionante do seminário. Então eu sei o quanto o seminário é um momento, né, que nos ativa não só na parte estratégica, mas também na parte emocional. E isso é muito legal, né? Porque a Mary Kay, ela consegue aí ativar todos os nossos sentidos, vamos dizer assim, e fazer com que a gente recomece, né, a todo momento, que a gente possa. Eu escutei esses dias, estava assistindo um treinamento da Luana Carolina, não sei se vocês sabem, é uma de Instagram, que fala muito de marketing digital, e ela falando isso, que a constância não é você fazer o tempo inteiro sem interrupções, que às vezes a gente acha assim, ah, não, entrei na academia, se eu parei por um mês, então eu já não sou constante. Que a gente tem ao longo da vida percalços que vão fazendo, às vezes, a gente interromper mesmo, ou pausar por um tempo, seja na vida pessoal ou na vida profissional, mas que a constância é a sua capacidade de retomar do ponto de onde você parou e recomeçar, né? E não desistir. Então, às vezes, a gente começa por algum motivo, alguma coisa faz com que a gente desacelere ou não alcance aquilo que a gente projetou para um ano, mas a constância faz com que no ano seguinte a gente projete de novo, que a gente coloque de novo os nossos objetivos no papel, que a gente consiga executar e esteja de novo em busca daquilo que é realmente o nosso desejo, né? E eu sei que o seminário ele ativa muito isso na gente. Então, quem foi no presencial, em especial, né, eu falo assim, eu assisto aqui pelo online, mas eu acho que no presencial a energia é outra, né? Então a gente volta realmente muito motivado, a gente volta com tudo que a gente precisa para começar um ano de sucesso mesmo e alcançar tudo que a gente deseja. E aí, logo de cara, né, já veio todas as novidades, tudo que o seminário nos trouxe. Tá faltando aí divulgar só o resort, né, das diretoras, que a gente tá aqui ansioso para saber para onde que vai ser. Mas a gente já começa um mês novo, né? Logo na chegada do seminário, na semana seguinte, a gente já começou com o mês de fevereiro. E aí eu queria falar um pouquinho das estratégias da empresa e como a gente fazia aquele raciocínio, né, todo que eu expliquei lá na primeira aula. Que, de novo, quem não viu, pode ir lá no link assistir, tá no nosso YouTube, né, gratuito, para que vocês possam entender um pouquinho mais. Eu acho que é uma aula bem proveitosa, tá? E aí, o que que eu queria falar para vocês? Este é um mês onde a Mary Kay está atuando em todas as frentes, né? A gente falou lá na reunião sobre quando a Mary Kay traz promoção de pele, o que que isso quer dizer, quais são os indicadores que vão melhorar. Quando a Mary Kay traz promoção de maquiagem, o que que isso quer dizer e como melhorar. Quando a Mary Kay traz algum incentivo de iniciação, que é benefício imediato para a iniciadora ou que é benefício imediato para a iniciada, né? E na verdade, se a gente olhar, este é um mês que a gente pode dizer assim, estamos com todas as frentes ativas, né? E aí eu vou explicar isso para você. Se a gente olhar dentro dos imperdíveis Mary Kay, né, que a gente chama de promoções Venda Mais, mas a Mary Kay tem tentado fazer a transição para este nome dos imperdíveis Mary Kay, para que na hora que a gente divulgue para as clientes, não sei se isso ficou claro para você, gente. Quando a gente divulgava para cliente promoções, venda mais, como a arte escrito venda mais, é péssimo para o marketing. Tipo assim, você que é uma pessoa de vendas, mandando para sua cliente uma promoção que em cima está escrito venda mais, ou seja, seu objetivo é vender mais, né? Só que a promoção do Venda Mais, a gente até colocou isso, né, nas nossas ações geradoras de resultados, algumas de vocês recebem através da área nacional, algumas diretoras até têm esse produto à parte, eu mandei para vocês que estão no grupo Liderança Rosa durante, acho que uns 10 dias, né, gratuito para vocês conhecer. A gente falou isso lá no Minuto de Sabedoria. Qual que é a diferença do Venda Mais para o Lucre Mais? No Venda Mais, o intuito é realmente que, mesmo que num preço mais baixo,
a gente ganhando um pouco menos em cada produto, a gente venda mais, né? Por isso o nome da promoção, para que ficasse o mais óbvio possível. Mas quando a gente pegava esse, né, esse folderzinho, essa arte, mandava para cliente escrito assim, promoções, venda mais. É péssimo, porque para cliente é como se o marketing fosse só assim, você precisa vender, né? Você precisa vender. Então, aos poucos, os próprios designers, né? A gente aqui também foi trocando, tirando essa logo venda mais para o envio para os clientes. E a Mary Kay, de uns 3, 4 meses para cá, vocês devem ter percebido que ela tem trocado também, tanto na Deluxe quanto em várias formas de comunicação com a gente. Eles não têm mais falado venda mais, eles têm falado imperdíveis Mary Kay, né? Que aí realmente para a gente ativar o gatilho na cliente de que aquele produto é imperdível, né? De aquele produto ela não pode deixar de comprar esse mês porque o preço dele realmente está diferenciado. Então é algo que a gente tem que trabalhar na mente das nossas consultoras, do tipo, ó, mudou o nome, mas é a antiga promoção do Venda Mais, que o objetivo é que você venda mais itens de um mesmo produto porque ele está mais barato. Né? E aí, o que que acontece? Quando a gente tem na promoção do Venda Mais alguns produtos, além do preço dele estar mais baixo, ele também tem uma baixa de pontuação. Então, todo produto que vai para o Venda Mais, como a gente paga menos por ele, naturalmente ele pontua menos e ele tende a baixar um pouco a produtividade. Mas esse impacto não acontece tanto quando o produto da promoção é de pele. Então, a gente veio no mês passado, né, de uma promoção dos kits Time-Wise 3D, e é uma promoção que se manteve em fevereiro. Então, quando a gente tem uma promoção de produtos de pele, mesmo que ele tenha um pouco de baixa de produção, ainda assim não é tão significativo para falar assim, baixou muito produtividade. Pelo contrário, os produtos de pele, eles tendem a elevar produtividade. Porque como ele está mais barato, a tendência é que a consultora venda mais e peça mais dele. E muitas delas aproveitam também para, além de pedir o que está vendendo, também colocar ali um estoque, né, para já fazer um reabastecimento e ter uma garantia de vender nos próximos meses com maior lucratividade. Que é outro ponto que nós, como diretoras, temos que reforçar, né? Que o produto que ela compra no Venda Mais este mês, em especial, que é o último mês da promoção, os produtos estão vindo com validade 2026, né? E 2027, então ela tem toda a tranquilidade de vender por mais de 1 ano e meio, 2 anos, mantendo um lucro muito maior, porque ela comprou muito mais barato. Então, as promoções Venda Mais, em especial no último mês, a gente tem que reforçar muito isso com elas, que é uma oportunidade de fazer estoque e lucrar muito mais a longo prazo, tá? Então, quando a gente olha para a promoção exclusiva do Kit Time Wise, o que que a gente pensa na estratégia? Ó, vai aumentar produtividade, mas eu preciso entender que quem são as minhas consultoras que vão realmente comprar este item ou que estão vendendo este item. As minhas consultoras que estão ativas no negócio. Ou as novas, que às vezes eu vou colocar para fazer uma inauguração do negócio, que eu vou conseguir fazer ela se ativar ali com as clientes dela novas, né? Mas quem vai efetivamente investir, seja em ter mais pronta entrega, ou seja, em vender mais esses produtos específicos de pele, são as suas consultoras que estão trabalhando, tá? Então, a princípio, a gente olharia para a promoção do Kit Time Wise e falaria assim: ok, estamos no mês que vai subir produtividade e que naturalmente vai cair um pouco a atividade, porque quem são as consultoras que estão interessadas em pedir isso? As que já estão ativas. Dificilmente a sua consultora parada ou terminada vai querer investir em ter um estoque de Kit Time Wise 3D, né? Só que o que que a Mary Kay fez este mês, mês passado já estava um pouco, mas esse mês mesclou ainda um pouco mais por conta das vendas de carnaval, a própria Lucre Mais, que trouxe aí os lápis de olhos, né, junto com o pincel de corretivo e de sombra. E aí a Mary Kay colocou mais batons, né, colocou mais produtos de maquiagem, delineador, colocou mais opções de make para também dentro dos imperdíveis Mary Kay. E aí, quando ela colocou isso na revista, junto com as promoções que já estavam no mês passado, dos outros batons líquidos, o que que ela fez? Ela colocou muitos produtos de maquiagem realmente num preço muito acessível. E aí, a maquiagem, ela faz exatamente o efeito inverso na promoção do kit de cuidados com a pele, porque o kit de cuidados com a pele, ele sobe produtividade e cai a atividade. Já os produtos de maquiagem, eles sobem a atividade e diminui produtividade. Por quê? Porque elas precisam pedir muitos itens para pontuar suficiente, já que os produtos de maquiagem já pontuam pouco e na promoção Venda Mais eles pontuam menos ainda. Então, esse mês é como se tivesse tido um equilíbrio de incentivos para os dois indicadores. E aí, o que que é importante? Que você, como diretora, consiga mesclar os grupos de trabalho que você vai ter.
É claro que durante as ações que a gente manda para vocês usarem, né, diariamente, a gente vai falar de todos os produtos. E não sei se vocês viram, né, quem recebe as ações diariamente, que a gente toda quarta-feira, todo mês, né, a gente na quarta-feira escolhe um tema central. Quando foi a promoção da base, na quarta-feira a gente só traz ações voltadas para a venda de base. Quando foi do Kit Time Wise, a gente trouxe só ações voltadas para o Kit Time Wise. Esse mês a gente resolveu fazer diferente exatamente por conta disso tudo que eu acabei de explicar, né? E a gente está tendo a quarta dos imperdíveis Mary Kay. Então, toda quarta-feira as ações vão estar focadas para a venda dos imperdíveis Mary Kay. Mas o que que você tem que ter em mente? Que no momento que você estiver fazendo um planejamento, ou uma ligação, ou um acompanhamento, às vezes até uma mensagem personalizada que você fez, trabalhar com as ativas e as novas, as promoções do Kit Time Wise, e não perder muito tempo tentando empurrar este produto para as paradas e terminadas, porque elas não têm interesse em vender cuidados com a pele. Quem está parado e terminado não está fazendo sessão. Então, às vezes, pode ser que uma ou outra você vai falar, não, mas ela era consultora há muito tempo, às vezes ela vai querer repor o dela, ou ela vai querer, às vezes, fazer uma venda de reposição para as clientes antigas, mas são as exceções. As paradas e terminadas vão ser muito mais ativadas pelas promoções de maquiagem, né? Por quê, gente? Porque a maquiagem vende muito mais fácil sem você estar realmente na lida da venda, né? Na lida da venda que eu digo é uma venda no caminho, uma bolsa 48 horas, uma sessão presencial. Então, a maquiagem é muito mais fácil de você fazer uma venda simplesmente fazendo um post na internet, você usando um batom, ou até mesmo postar uma blogueira. É só vocês imaginarem, gente. Pensa lá no antigamente, né? Quando a gente era adolescente, talvez você nem era consultora Mary Kay ainda, e você ia num salão ou você trabalhava em algum lugar e chegava uma revistinha lá da outra marca. Era mais fácil você comprar, sem conhecer aquele produto, uma coisa de maquiagem ou uma coisa de cuidados com a pele. Com certeza de maquiagem, né? A gente compra sem testar, simplesmente pela cor, simplesmente por ver a modelo com aquilo ali, as coisas de maquiagem. Já o cuidados com a pele, a gente se pergunta 10 vezes. Você fala, não, mas se eu trocar meu sabonete por esse aqui que eu tô vendo na revista, será que minha pele vai ficar oleosa? Será que isso aqui não vai ressecar? Nossa, mas eu tenho espinha. Então, a cliente do cuidados com a pele, ela é muito mais fidelizada e por isso ela está muito mais conectada com a consultora que está ativa. E, naturalmente, a consultora que está ativa, ela vai ter interesse em promoções de pele. Já a consultora que está inativa, né, parada ou terminada, e que a gente vai tentar reativá-la através das promoções, tem muito mais chance de você movimentar ela a partir da maquiagem. Então, vocês têm aí como se fossem dois focos, né, dois holofortes diferentes, que é óbvio que dentro da unidade a gente vai falar de todos, mas que é muito importante que na comunicação individual, né, nessa tentativa de retomada das consultoras ou de fazer com que as que estão ativas produzam mais para aumentar a produtividade, a gente tem os produtos certos no foco para cada uma, tá? Bom, se alguém tiver pergunta, pode perguntar aqui, tá? Beleza. Tranquila essa parte aí das promoções relacionadas aos produtos? Como que a gente pode ativar para a unidade os dois lados? Já com relação à iniciação, a gente falou muito sobre, na última aula também, né? A gente falou muito sobre que quando a promoção de iniciação é imediata, de ganho imediato, né? Então, ó, a nova entrou e já ganhou uma bolsa, a nova entrou e já ganhou um presente, a nova entrou e já teve um benefício, a gente tende a ter um volume alto de entradas, né? Então, a gente tem um volume grande de inícios. Mas normalmente a qualidade pode não ser tão boa. Porque se a iniciadora de cara ganha, ela às vezes vai cadastrar a tia, ela às vezes vai cadastrar a mãe, ela vai trazer uma vizinha, ela acaba fazendo cadastros fakes para poder ganhar aquele benefício que a empresa trouxe, né? Então, por exemplo, no mês passado nós tivemos a nova Itbag. Então, com a nova Itbag, bastava um pedido qualificado de uma nova ou dois ativos. Gente, e aí eu tô para falar aqui o que eu escutei em vários grupos de diretoras e de nacionais, né? As diretoras tinham, assim, quase que obrigação de ganhar, né? Porque a diretora, um início qualificado era o mínimo do mínimo para que ela já fosse, né, o exemplo ali para a unidade de ter a nova bolsa. Agora, o que que isso acaba acontecendo? A gente traz um volume grande de inícios que às vezes não são reais. Porque não era só a diretora que ganhava a bolsa, era qualquer iniciadora. Então, qualquer pessoa que estivesse dentro da sua unidade, naturalmente poderia, né, fazer neste formato. E aí, o que que acontece? A gente tem uma ilusão de inchaço das unidades. Né? De repente, a unidade teve 30 inícios. Uma unidade que tinha 10 teve 30. Uma unidade que tinha 5 teve 15. Então, a diretora muitas vezes olha para aquilo ali e fala assim: nossa, bombou de iniciar, maravilhoso, entrou muita gente. Mas quando entra muita gente por um incentivo de ganho imediato, qual que é o seu papel agora, em especial no mês seguinte, né? Que é esse mês, então. Trabalhar a qualificação dessas pessoas que entraram. Então, às vezes, entrou a vizinha só para ela ganhar a bolsa, entrou a tia, entrou a avó, mas está no seu papel tentar realmente ativar essa pessoa como uma consultora.
Então, convidar ela para fazer um início perfeito, pode ser uma inauguração online, pode ser uma inauguração presencial, mas cabe à diretora trabalhar esse volume, essa porteira aberta, né? Eu falo que assim, eu fui gerente de RH durante alguns anos e a gente fazia dois passos quando alguém entrar, recrutamento e seleção. A gente primeiro recrutava as candidatas e depois a gente selecionava pelas habilidades, pelas experiências. Na Mary Kay isso não existe. A gente só recruta e deixa a porteira aberta, e todo mundo entra. Mas existe um trabalho importante a ser feito depois, que é tentar qualificar essas pessoas que entraram. E aí até vai assim um pouco em contradição do que eu escutei esses dias em rede social, de pessoas que falam também sobre iniciação, e aí não tô falando mal ou bem não, tá, gente? Tô só falando o meu raciocínio contrário. A gente fala muito sobre a importância, óbvio que é sempre melhor que entre uma nova já ativa ou qualificada. É claro que o ideal, assim como a gente vê vários nacionais dando treinamentos, é que você ofereça do maior para o menor. Então, você já ofereça o cadastro com o pedido de 40%. Ela não fez? Ok, temos a opção do de 35% e assim por diante, até chegar no valor do cadastro final. Mas a gente vê também aqui muitas diretoras, sim, que estão como rainhas, como princesas, diretoras nacionais que têm um volume muito grande de inícios e que começam, sim, oferecendo simplesmente o kit cadastro. E às vezes a gente fala assim, ah, mas entrou só com kit cadastro e depois ela não vai ativar. Qual que é a diferença, gente? Quando você entra com uma pessoa que já entra com um pedido, a obrigação ficou inteira na pessoa. Por quê? Porque a pessoa agora tem uma parcela para pagar, ela tem produtos em casa e ela fica desorientada para vender. Então, realmente, o interesse dessa consultora que entra com o pedido é muito maior em realmente fazer o negócio acontecer, que ela precisa bancar aquele investimento que ela fez. Agora, quando você entra com pessoas que entraram simplesmente com o kit cadastro, o trabalho está muito mais com você. Por quê? Porque você vai ter que realmente fazer uma inauguração de negócio, você tem que fazer um treinamento. Então, eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que o foco do trabalho fica diferenciado. Dá certo também? Dá, tá? Eu vejo diretoras que fazem a maioria dos cadastros simplesmente com o kit cadastro no começo e depois no final tem 20, 30 inícios ativos ou qualificados na unidade. Dá mais trabalho, sim. Mas se você tiver um método, né, que está estabelecido, um processo de passo a passo com as novas consultoras, que é uma das coisas que a gente estabelece aqui nas diretoras que a gente tem assessoria, ó, entrou, qual que é o passo a passo das suas novas consultoras? Débora, o que é o passo a passo das novas consultoras? É a diretora definir tudo que aquela nova consultora tem que ter acesso nos primeiros dias dela de contato com o negócio Mary Kay. Então, eu preciso mandar um vídeo para ela ensinando ela a entrar no Em Sintonia. Eu preciso ajudar ela onde é que ela vai fazer um pedido. Eu vou realmente participar com ela, seja de uma inauguração presencial ou de uma inauguração online. Eu vou ajudar ela a entender quais são os produtos mais vendidos. Então, sim, o trabalho é muito maior para quem iniciou? É. Mas também funciona, e eu já vi pessoas sendo iniciadas com kit cadastro, que depois se ativaram e depois se tornaram, inclusive, líderes e diretoras, né? Então, eu não acho que existe um único caminho, né? Eu acho que existem vários, mas você tem que estar ciente de aonde você vai colocar a sua energia e o quanto efetivamente você está disposta a se dedicar. E outra coisa importante, para você iniciar simplesmente com o kit cadastro, você vai precisar de volume, né? Então, a gente tinha uma métrica antigamente, quando eu entrei na Mary Kay, que falava: você fala com 10 pessoas da oportunidade, 3 se interessam e uma vai entrar. Se você hoje é uma diretora que está trabalhando muito mais no online, nas abordagens frias, através de grupos, de redes sociais, você não vai falar com 10 e uma vai entrar. Você vai precisar falar talvez com 50, com 100 para uma entrar. Então, tudo são escolhas. Nossa, eu escolhi que agora eu não vou trabalhar mais no presencial, vou trabalhar mais no online. Tudo bem, mas tanto para vender quanto para iniciar, o seu volume de pessoas vai ter que ser muito maior. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Não é problema trabalhar só no online, não é problema trabalhar só no presencial, não é problema trabalhar no híbrido, mas é a escolha que você fez. Ok, você vai trabalhar só no online, então seu volume de contatos tem que ser gigante, tanto para iniciar quanto para falar de venda. Ah, não, eu vou continuar no presencial, nos eventos em empresa. Ok, então você vai ter o esforço de sair de casa, de gastar gasolina, de carregar sua bolsa, tudo bem, como sempre foi. E você vai poder falar com menos pessoas e talvez ter um resultado de conversão melhor. Então são escolhas, né? Eu não vejo hoje como só um caminho funciona, outro caminho funciona, porque hoje a gente atende aqui como assessoria quase 100 diretoras e eu vejo várias formas de fazer, né? E muitas delas dão certo. Então, vocês terem essa tranquilidade, fazer a escolha de vocês, mas seguir aquele método, né? O que não dá é para, tipo assim, não, eu quero trabalhar só no online, mas também tenho vergonha de me posicionar. Não, eu quero trabalhar só no online, mas também não quero mandar mensagem para 500 pessoas por dia, né? Então, realmente, existem os caminhos. Mas, bom, voltando, vou me perdendo, gente, que eu gosto de dando dicas no meio do caminho. Mas, voltando para falar da estratégia da Mary Kay. Então, no mês passado, nós tivemos uma estratégia de ganho imediato.
tá? Então, a iniciadora trazia um início qualificado ou dois inícios ativos e ela já ganhava a bolsa. Esse mês, a gente tem sim um benefício imediato, mas ele ficou mais difícil. Por quê? Porque ele precisa ser para as futuras diretoras e ela precisa ter pelo menos os dois inícios ativos. Então, além de ter os inícios para ganhar a mochila, né? Estou falando da iniciadora neste momento. Além de ter que ter dois inícios para poder ganhar a mochila, ela precisa atingir um certo status da carreira. Então, uma consultora que não tem hoje nenhuma iniciada, se ela tiver dois inícios ativos, ela não vai ganhar a mochila. E aí, o que que a Mary Kay faz quando ela traz uma estratégia nesse tipo, que é sim um ganho imediato, mas colocou como se fosse um patamar mais alto de requisito? Ela está agora realmente selecionando as pessoas que vão entrar. Entende? Porque realmente vai ficar mais difícil para alcançar ali, ou as cinco ativas esse mês, ou reativar as que já tem, mas é necessariamente obrigatório ter os dois inícios ativos esse mês. Então, ela dificultou um pouco, né? Vamos dizer assim, para ganhar o reconhecimento, e isso tende a diminuir um pouco do volume de início. Então, a tendência é que a gente tenha um pouco menos de inícios de qualquer jeito, igual foi mês passado, mas que a qualidade das pessoas que estão entrando seja mais real. Sejam pessoas que efetivamente vieram efetivamente para poder fazer o negócio. E é claro que aquelas que estão próximas de alcançar isso, que às vezes já tem duas, três iniciadas, elas vão batalhar para ativar essas meninas. Então, meninas que às vezes estão terminadas, ou que estão paradas, ou novas que nunca fizeram pedido. E aí é realmente o seu papel como diretora incentivar essas meninas. Débora, como que eu sei isso, tá? E aí vou falar porque vários diretores que a gente faz assessoria me pediram de imediato, assim que virou o mês. Olha no seu relatório, ao invés de você ir lá e olhar no seu relatório quem são as suas consultoras, você vai olhar na coluna iniciadoras. Quem são as suas iniciadoras? Na coluna iniciadoras, você vai enxergar, né? Se você for lá no relatório análise de produção, você vai lá e vai enxergar as iniciadoras. Você vai enxergar todo mundo que tem pelo menos uma consultora na unidade, independente do status. Essa consultora ou essa iniciadora pode estar no status parado ou terminado, mas ela vai estar na coluna iniciadora. Ela só some da coluna iniciadora quando ela perde o vínculo com a iniciada, tá? Então ali você já sabe aonde começar a trabalhar com a sua unidade a questão da iniciação, porque é aquela que às vezes já tem. Gente, só pra vocês terem uma noção, teve um relatório que eu puxei de uma nacional essa semana, nem sei mais quem foi, tá? Mas que a menina está com status consultora de beleza, provavelmente algum diretor caiu, voltou, nem sei nome, tá? Mas eu tô falando os números pra vocês. Ela tá com status consultora de beleza, ela tem 47 consultoras dela. Ela é iniciadora de 47 consultoras diretas. Só que a maior parte está em parada terminada. Então ela não está nem como futura diretora. Mas vocês entendem o tanto que tá mais simples para ela, para voltar para esse patamar, para poder conquistar? Então, assim, para você trabalhar como diretora, a liderança do seu time, você vai começar por essas que já são as iniciadoras. Se você tinha o hábito de salvar os seus relatórios antigos, você pode também olhar, que foi uma nacional que me pediu, também achei legal essa informação, todo mundo que teve o status de futura diretora no último ano. Então, se você salvou seus relatórios de análise de produção de janeiro até dezembro de 2023, eu sei que quem foi futura do meio do ano para frente já não pode mais ganhar a mochila. Ok. Mas olha para trás, todo mundo que em algum momento foi futura diretora. Gente, essas pessoas, elas são as nossas potenciais líderes. Débora, Oi? Alguém, desculpa alguém? interromper, sou eu, Kati. Eu até passei para a Fer hoje, que a Mary Kay Staff passou para gente, que quem foi futura de julho a dezembro vai poder participar sim também desse programa, só que ela tem que fazer 5 inícios esse mês. Ativos, né? Pelo menos cinco inícios ativos. É Isso isso, né? aí. Tá, gente, ó, eu tinha vi, Kátia, agradeço. Eu li isso em alguns grupos, mas, gente, quando não sai como informação assim, oficial da Mary Kay, postado no Em Sintonia ou enviada lá no grupo de diretoras, eu não falo, entendeu? Porque eu fico com medo de falar aqui e depois a Mary Kay falar que não foi Eu isso. só tô falando porque chegou no grupo do staff mesmo da Mary Kay, tá? Então, ótimo. Então, maravilha. Então, vocês podem fazer esse trabalho de trabalhar todas as futuras. Então, beleza. Ó, tem nacional aqui, Mayra Reis, beleza, ótimo. Então, confirmado. Tá? Eu vi isso em O alguns Fernando grupos hoje também falou na reunião lá de futuras. de como ganhar, de como se tornar futura. Ele Então, falou ótimo. isso. Então, beleza. Então, beleza. Então, excelente. Então, já fica aí, né, retificado para todas que quem foi futura diretora de julho até dezembro do ano passado, ao invés de dois inícios ativos tendo cinco, elas também vão ganhar mochila. Então, ó, pra você ver, já subiu um pouco mais a régua, né? E aí a gente tem mais chance de trazer, então, mais inícios efetivamente qualificados para a unidade e ativos, né, que depois podem se qualificar. Qualificados, que eu quis dizer, não é dos 600 pontos, tá, gente? É de pessoas qualificadas
para realmente serem consultoras. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho. Então, beleza. Aí a Mary Kay trouxe isso, que subiu a regra, então aumenta a qualidade, mas ao mesmo tempo, desde o mês passado, os benefícios para as novas são muito bons, né? Com a exceção, já vou responder aqui, tá? Só um minutinho. Com a exceção de que mudou o ganho da bolsa para nova, que estava em 600 pontos e passou para um pedido de 40%, todos os outros benefícios de novas foram mantidos. E ao meu ver, gente, tem muito tempo, né, que assim, a Mary Kay não tem tantos benefícios para uma nova consultora de forma tão atrativa. A questão dos valores do kit, a questão delas poderem iniciar exclusivamente online, dela não ser obrigada a fazer um pedido mesmo, né, para casa dela para poder se ativar. O fato delas receberem os vouchers que as duas clientes podem usar, né? 2 vouchers no pedido de R$ 260 dentro do Mary Kay é um clique. O fato dela ganhar um cartão de R$ 100 para poder ser usado no segundo e no terceiro pedido quando ela for uma consultora constante. Então, são muitos benefícios para quem realmente veio para trabalhar, né? Então, de novo, se é uma consultora que está entrando por entrar só para pegar um kit cadastro, esses benefícios não valem nada. Mas aquela consultora que efetivamente está entrando para ser consultora, ter todos esses benefícios. E assim, posso estar enganado, tá? Mas eu não acho que isso vai durar menos do que uns 6 meses. Eu acho que a Medicaid não vai mudar o programa de novo durante pelo menos os próximos 6 meses, porque é um programa muito estruturado, né? Não é um benefício específico para falar assim, ah, mas que bem não tem mais isso, agora tem mais aquilo. Tá? Então eu acho que a gente realmente vai aprender a trabalhar com esses benefícios que trouxe agora, e isso realmente vai aumentar a qualidade das pessoas que estão entrando, tá? Eu não sei se vocês viram, o Sérgio falou, né? E depois a gente postou também no documento oficial que a gente fez de um resuminho, né, do seminário, que o ano passado foi o ano com maior ativação das novas consultoras, provavelmente devido a todas as estratégias que a Mary Kay foi fazendo e trocando e testando de benefícios de novas. Porque normalmente quando entra uma consultora simplesmente, né, para ela efetivamente não trabalhar, ela entrou só para alguém bater alguma meta específica, rapidinho ela se desativa e ela perde cadastro. E ele falou que o ano passado foi o maior índice de ativação e de permanência de novas ao longo do ano. Então, eu acredito sim que a gente está no caminho certo, né, para chegar nisso aí. Então, por que eu falei isso tudo, né? Sobre a iniciação, sobre os produtos em promoção, para mostrar que esse mês vocês têm várias vertentes para trabalhar. Né? Vocês têm efetivamente aí muitas coisas que vocês podem trabalhar tanto com as paradas exterminadas, quanto com relação às ativas e às novas, com relação a trazer novas consultoras para o negócio, com relação a desenvolver a liderança dentro do time de vocês, das futuras diretoras. Uma dica legal que eu vejo vários diretores fazendo também é vocês criarem um grupo à parte, ao invés de falar assim, gente, quem quer ser diretor ou quem quer ser futura diretora, muitas nem entendem às vezes muito da carreira, né? É vocês fazerem um grupo assim, quero a minha mochila. Né? Então, algum gatilho do tipo assim, olha, eu nem sei se eu quero carreira, eu nem sei qual que é a bonificação como futuro diretor vai, mas eu quero a minha mochila. E às vezes tem um grupo específico para trabalhar com consultoras que querem ganhar a mochila. Então, eu vejo direto quando a Mary Kay traz esses desafios, né, de bolsa, de carteira, de clutch, não sei o quê, muitas diretoras fazendo um grupo para trazer um volume de consultoras que às vezes nem sabe o que é a carreira e aí sim vai ter oportunidade de fazer. Né? E outra coisa importante também, que eu falo muito com as pessoas que fazem as análises e tudo, é assim, às vezes, no protocolo das novas, né, que eu falei lá com vocês no início, que a gente coloca, existe um passo a passo quando a nova entra, né? Então, primeiro, eu dei boas-vindas oficiais, né, para essa menina, eu liguei, eu mandei uma mensagem do meu telefone como diretora, ela foi recebida por mim. Na sequência, ela foi inclusa no grupo da unidade. Na sequência, ela está ciente de todos os benefícios que ela tem esse mês, ela sabe entrar no Em Sintonia, ela sabe fazer um pedido. E lá, por último, mas não menos importante, né, na minha listinha, eu coloco lá, ela participou de um treinamento de novas? E depois a gente fala de carreira. Só que eu acho, eu, né, falo isso há muito tempo aqui, que vocês têm que fazer o treinamento de carreira na hora do treinamento de novas. E eu falo isso, gente, pela minha experiência, não é um treinamento complexo mostrando ganho até nacional, mas eu acho que pelo menos o mínimo ali do aonde ela pode crescer e até mostrar financeiramente o quanto ela pode alcançar, você vai ativar muitas novas que às vezes estão desistindo do negócio sem nunca saber que tinha oportunidade de ter um ganho como diretora, porque nunca participou de um treinamento de carreira. E por que que eu tô falando isso para vocês? Porque quando eu me tornei uma consultora Mary Kay, eu só vim porque a Clarissa me mostrou os ganhos de uma diretora nacional já no último patamar. Porque financeiramente eu estava estável, né? Eu trabalhava no mercado convencional, tinha um salário legal, então não era parte do dinheiro que me atraiu. O que me atraía era ter mais qualidade de vida, mas eu tinha uma insegurança de largar o financeiro que eu já tinha. Então, se eu não tivesse entendido de cara que tinha um plano de carreira,
que eu podia crescer, que esse ganho poderia ser X, Y, W, ou seja, que eu poderia ganhar mais do que eu estava ganhando no mercado, talvez eu nunca teria vindo como consultora. E às vezes a diretora, eu já escutei muita diretora falando isso. Ah, não, peraí, eu espero ela firmar como consultora, então eu espero ela fazer as primeiras vendas. Agora, muitas esperam ela entrar no círculo das estrelas para falar assim, não, ela entendeu da venda, ela entendeu do produto, ela já faz os ganhos dela ali, agora eu vou falar de carreira. Não tem que esperar para falar de carreira. A carreira ela tem que ser, no mínimo, pincelada já dentro do treinamento de novas, e aquelas que demonstrarem o interesse que seja mínimo, você já marca um planejamento individual. Ou você já convida para participar de um treinamento específico de carreira. E por que que eu estou falando isso? Porque nós tivemos no mês passado um alto volume de iniciação, né? Nós tivemos um alto volume de iniciação devido à promoção do ganho da bolsa, e às vezes tem gente que entrou mês passado e até agora você não fez nenhum treinamento de novos e nenhum treinamento de carreira. E aí você está perdendo a oportunidade de desenvolver líderes dentro da sua unidade. E por que que eu estou de novo falando isso? Porque a maioria das diretoras que a gente acompanha e faz análise, quando a gente olha e o problema na unidade está sendo iniciação, a resposta que ela sempre me fala é: mas sou só eu que inicio. Não tem mais ninguém dentro do meu time trabalhando em iniciação. Eu não tenho ninguém interessado na carreira. Mas, poxa, né? Será que você está mostrando para elas com brilho nos olhos o que, que elas ainda podem fazer? Porque, gente, quando a nova consultora entra e ela entra efetivamente para trabalhar com a Mary Kay, ela está empolgada, ela está animada. Até a receptividade que ela tem com a informação que você entrega é outra. Às vezes, quando você vai falar de carreira com ela, 4, 5 meses depois que ela entrou, às vezes ela já não está vendendo quanto. Vou dar um exemplo, tá? Ela entrou como consultora Mary Kay para ganhar R$ 2.000 por mês. Ela está desde o primeiro mês fazendo pedido de 40% e já entrou no círculo das estrelas. O que que você, como diretora, acha? Nossa, essa menina está arrasando. Desde que ela entrou, pedido de 40% todo mês, entrou no círculo das estrelas. Mas, gente, o pedido mínimo de 40% dá R$ 2.000 de lucro? Não dá. E se essa menina entrou com o intuito de efetivamente ganhar R$ 2.000 para poder, às vezes, abandonar o emprego dela habitual, em 3, 4 meses ela já falou: gente, esse trem não vai dar os R$ 2.000 que eu preciso. Eu não vou conseguir sair do meu emprego, eu ainda estou trabalhando à noite, trabalhando no final de semana, fazendo agendamento, às vezes, meu horário de almoço. Será que tá valendo a pena? E aí você quer falar com ela de carreira já neste momento em que a energia dela já baixou. Agora, se lá no primeiro mês, na hora que você deu o treinamento de novas, você tivesse falado: olha, como consultora, a faixa de desconto é essa, a bonificação que você vai ganhar por percentual que você fizer é essa, você pode ter os R$ 2.000 com venda? Claro, mas tem que ser pedidos de 40% maiores, não pode ser o pedido mínimo. Mas, para você ganhar 3, 4, 5 mil, o caminho tá aqui, você falar da carreira. Mesmo que ela esteja no mesmo cenário dos 3, 4 primeiros meses, vendendo um pedido mínimo de 40%, o cérebro dela já entendeu que existe mais um degrau para ela subir. Então ela continua motivada, porque ela fala assim: não, peraí, eu ainda não posso largar meu emprego aqui, mas peraí, tem a carreira, eu posso iniciar, eu posso trazer novas consultoras também. Então, quando você fala no início, mesmo que ela não alcance de imediato, o cérebro dela já processou que ainda está dentro do esquema, ainda tá dentro do que ela vai poder alcançar e talvez largar o emprego dela para ser exclusiva Mary Kay. Agora, quando você tenta falar isso já lá na frente, já parece um argumento de convencimento para ela não desistir de ser consultora. Então, o jeito como ela recebe também já é diferente, tá? Então, em resumo, com relação às estratégias do mês, o Kit Timewise 3D e todos os kits de pele, né? Falar no grupo como um todo, mas o foco em especial as consultoras que estão trabalhando fidelização de cliente, reposição, sessão no presencial ou que estejam trabalhando no Skin Analyzer, né? Que vai fazer ali a análise de pele, vai ajudar ela a vender coisas de pele. Os produtos voltados de maquiagem estão também dentro dos imperdíveis Mary Kay, dentro do Lucre Mais. Peraí, gente, só um minuto. Desculpa, tá, gente? Me deu uma vontade de tossir aqui, tive que pôr no mudo. Então, as consultoras que efetivamente estão mais paradas e terminadas vão ser mais ativadas por esse tipo de promoção, que vão ser as promoções mesmo mais de maquiagem, que vão movimentar elas ali, seja para reposição, para uso pessoal, né, ou até mesmo para reativar as vendas através mais aí dos posts, das coisas online. E na iniciação nós temos a oportunidade de trabalhar os dois formatos. Qualidade das consultoras novas que vão entrar este mês, porque o programa deste mês vai dar uma filtrada, porque o benefício vem só para quem já está no patamar acima, ou quem vai, né, voltar para este patamar, mas tendo ainda mais inícios. Mas vocês têm todo o volume do mês passado para qualificar esse mês, para realmente fazer uma triagem, né, e trabalhar além de desenvolver as potenciais líderes de vocês.
Tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Deixa eu olhar no chat com relação à estratégia. Beleza. Obrigada, gente. Algumas falhinhas aí, né? Beleza. Tranquilo. Então, com relação às estratégias da Mary Kay. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre números e sobre como projetar os seus resultados, né? De um mês para o outro, ou projetar. Eu vi hoje que a Mary Kay mandou, né, para todas as diretoras um planejador, né, falando já, não sei se todas vocês entraram, a gente vai colocar isso nas ações diretoras, tá, gente? Então, quem recebe as ações geradoras de resultados às terças e quintas, recebem ações diretoras. Estão lá dentro do Em Sintonia agora, se vocês forem em carreira Mary Kay, tem lá agora como se fosse um simulador, não é um simulador, mas é um planejamento que a Mary Kay disponibilizou para cada diretora de acordo com seus números. Então, o diretor que ainda não ganhou carro cor-de-rosa, vem um planejamento para carro cor-de-rosa. Diretora que às vezes ainda não conquistou viagem, vem o planejamento para viagem. E tem mais uma série de materiais lá que me parece ser um material padrão para todo mundo, né? Que aí falam sobre venda, sobre iniciação e tudo mais. É claro, gente, que os planejadores ajudam muito a dar um norte, tá? E eu já vi esses planejadores, não pela Mary Kay, mas feito por nacionais e até para desenvolver as próprias diretoras. E é muito legal que a diretora consiga ter essa visibilidade do ano. Que ela consiga falar assim, nossa, peraí, eu quero, será que eu vou conseguir? Tô fazendo 15 mil pontos, será que eu vou conseguir conquistar o carro no final do ano? Né? Será que eu vou conseguir conquistar a viagem de diretoras top no final do ano? E eu sei que isso funciona muito legal. Tá dentro do Em Sintonia. Tá, gente? Eles colocaram. Não, não é um plano. Como é que eu posso dizer assim? Não é um planejador que você não consegue mudar as coisas. Ele é como se já fosse um pronto, assim, uma. Como é que foi a palavra que eles usaram? Eu acho que eles usaram planejador mesmo, tá? Mas não é algo que você consegue ir se planejando. Eles já trazem pronto, tá? Escrito de janeiro até dezembro, quantos pontos você precisa fazer, tá? E eu acho muito legal. Inclusive, eu trabalhei isso quando eu era diretora, né? A minha nacional trouxe um plano de ação. Isso aí, tá ali, um plano de ação. Que vinha assim: você vai crescer tantos por cento nesse mês, tantos por cento no outro mês, tantos por cento no outro mês. E eu entendo e concordo, mas eu tenho também um outro jeito de ver, que é o seguinte: não dá para estabelecer um percentual de crescimento constante e igual para diretoras em cenários completamente diferentes, tá? Vou dar um exemplo. Ah, então beleza, né? Vou pegar meu resultado de janeiro e vou crescer 20% todos os meses até dezembro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por conta de tudo que eu falei lá na primeira aula. Gente, existe toda essa sazonalidade do ano. Vai ter mês que você vai cair. E você vai cair porque é um mês que é ruim de vendas. Não é ruim, não é cair que eu tô dizendo assim, ficar péssimo o resultado, não, tá, gente? Mas estou falando assim, você tá fazendo em média 40 mil pontos, talvez naquele mês você vai fazer 35. Você vai fazer 33. E aí o seu planejamento vai, entre aspas, por água abaixo. Porque você fala assim, ah, não, eu tinha que ter crescido 30% todo mês e não. Não existe isso. Não existe, né? O pessoal brinca naqueles treinamentos motivacionais que a vida é igual o batimento do coração, ele vai subindo e vai descendo. Se ele ficar numa linha reta, você morreu, né? Então não vai ter essa linha reta nem tendência crescente, nem tendência decrescente. Você vai subir, você vai cair, você vai subir um pouquinho de novo, você vai cair. Então eu não confio, né? E não sou muito a favor de planejadores que tragam um crescimento constante. Tá? Eu acho que em alguns momentos a gente vai tendo que, e quando a gente vai começar a avaliar o nosso resultado com mais frequência, olhar os nossos indicadores com mais frequência, a gente vai tendo essa percepção de qual mês eu já posso esperar cair um pouquinho, outro mês eu vou esperar crescer um pouquinho, e assim por diante. A gente já vai tendo essa visão. Segundo, é muito diferente eu propor um crescimento de 30% para uma diretora que está fazendo 10 mil pontos, porque, gente, 30% de 10 mil pontos são 3 mil. Essa diretora sair de 10 para 13 mil pontos. É relativamente simples, concorda? Ela foi ali para o primeiro nível de ganho de bonificação. Agora, quando eu proponho 30% de crescimento para uma diretora que já está fazendo 30, 40 mil pontos, 30% de 30 mil pontos, ela aumentar 9 mil pontos. Ela praticamente fazer 10 mil pontos a mais numa unidade. 10 mil pontos é muita coisa. Uma diretora que está fazendo 40 mil pontos, aumentar 30% é aumentar 12 mil pontos de um mês para o outro. É muita coisa. Então, até os percentuais, né? Algumas pessoas me perguntam qual que é o ideal que você fala de crescimento de um mês para o outro. Eu não consigo te responder isso sem ver os seus números. Eu não consigo te responder isso sem olhar para os seus indicadores, né? Então, é muito importante que vocês tenham uma percepção real de como é que estão os números de vocês, que vocês entendam que vai existir sazonalidades ao longo do ano que não diz respeito apenas do que você fez, do que a Mary Kay trouxe, mas do que é esperado de mercado, que realmente vai ter essas variações de resultado, tá? Mas que você olhe de novo, o que eu falei lá na primeira reunião, para a sua unidade. Qual é o momento que a minha unidade está vivendo neste momento? Como que eu posso fazer essa leitura dos números?
tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um aplicativo tipo simulador aqui, né, que não é de nenhuma diretora de verdade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu quero compartilhar a tela completa, porque eu quero que compartilhe também. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu quero que compartilhe também uma. Ou então, se vocês quiserem também acompanhar com uma calculadorinha de Excel, porque eu vou mostrar no aplicativo, mas eu quero que vocês entendam que dá para fazer na mão também, tá? Então, vocês vão entender aqui que dá para vocês verem o resultado. Apareceu para vocês aí a minha planilhinha aqui dentro do Rose App, gente? Vocês estão enxergando? Beleza, Luciane fez assim, tá vendo, né, Lu? Beleza, que é a sua carinha que eu tô vendo aqui junto comigo. Beleza. Então, ótimo. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a tela inicial e essa é a versão completa, tá, do Rose App. Quem aí, só para explicar para vocês, quem já teve o acesso em algum momento, a gente liberou por 30 dias gratuitos, isso desde que o app foi lançado no ano passado. A gente teve 30 dias gratuitos com toda essa parte de análise, de números, de indicadores, inclusive as partes que estão gratuitas agora. E aí, depois de 30 dias, ou a pessoa pagava ou o aplicativo bloqueava por um todo. Beleza. Depois, agora, a gente liberou para vocês o ano de 2025 todo gratuito com a parte de consultoras, que a gente vai olhar aqui, novas consultoras, e a parte de artes. Se você nunca tinha tido acesso ao app, você entrou pela primeira vez, cadastrou seu e-mail pela primeira vez, além de enxergar as consultoras, novas consultoras e artes, você também está enxergando os seus indicadores. Isso aqui, gente, faz parte da versão paga do aplicativo, mas se em 30 dias você decidir que não quer ver os números, você simplesmente vai perder essa parte e vai continuar enxergando consultoras, novas consultoras e artes até dezembro de 2025, que foi o que a gente deu para vocês de presente. Agora, se em algum momento vocês quiserem retomar essa parte dos indicadores, basta realizar o pagamento do app, tá? Não precisa, pode me chamar, mas não precisa nem me chamar. Dentro do aplicativo, vocês vão lá em configurações, pagamentos. Pode ser Pix, pode ser cartão, o jeito que vocês preferirem. O cartão ele já fica ali ele não ocupa limite no cartão, tá? Mas ele já fica para recorrência, para você não ter que ficar todo mês lembrando de entrar e pagar. E o aplicativo sempre é pague para usar. Tá? Então, se você entrar e tiver lá como se fosse uma faturinha aberta, não tem ninguém devendo nada, tá? Não tem nada em aberto. Você precisa pagar para liberar mais 30 dias, tá? Beleza. Então, quem tem a versão completa, seja pagante, ou quem acabou de fazer o cadastro, vai ter pelos 30 dias, assim como todo mundo teve, o aplicativo completo para vocês visualizarem. O que é o legal do app, que foi a nossa, né, primeira intenção quando a gente criou? Ele está realmente conectado com o site da Mary Kay. Débora, como é que está a segurança dos meus dados? Muita gente já me perguntou isso. É claro, vocês estão mais do que certos. Gente, nós seguimos o mesmo contrato do Em Sintonia, tá? Então, quando vocês entram, vocês colocam ali sim os dados de login e senha do Em Sintonia, porque a gente precisa capturar os dados para gerar para vocês a análise. Eu não consigo gerar a análise do seu número sem ter os seus números, né? Então, isso é meio óbvio. E o contrato que vocês colocam ali, li e concordo, tanto para a parte de vocês quanto para a nossa parte, é tal qual o mesmo contrato que você tem lá no Em Sintonia. Então, vocês podem ficar tranquilos que está garantido tudo de segurança, de LGPD, papapá, e a gente não tem acesso à senha de vocês por aqui. Todos os dados são criptografados. Se você for lá na Sintonia e trocar sua senha, o meu aplicativo não consegue mais puxar os seus dados, nunca mais. Não consigo ter acesso à senha que você trocou, a senha que é atual. Então, quando você digita, ela fica lá criptografada, a gente busca os dados e atualiza isso diariamente para você. Mas qual que é a nossa intenção? É que você tenha uma análise real do seu time em tempo real, né? Real em tempo real, mas é isso. É que você, na palma da mão, seja no celular ou seja através do computador, a todo momento que você entra no aplicativo, você consegue enxergar do dia 1 ao dia 30, dia 31, dia 28, como é esse mês, todos os indicadores da sua unidade. Porque, gente, quando você está vendo isso, quando você cria o hábito, e assim, o meu desejo real é que vocês criem o hábito de entrar no aplicativo todos os dias, pelo menos nessa tela inicial, é que vocês entendam onde a unidade você está, qual é a estratégia que você tem que mudar, o que que você ainda pode mexer. Mas para isso eu entendo que vocês precisam conhecer os números, né? Então, o que que a gente traz aqui para vocês nessa página inicial e que já vai ajudar vocês a fazer essa projeção de um mês para o outro? Então, a gente estava falando de projeção. Pode projetar para o ano inteiro? Pode. Funciona 100%? Raramente, porque você não vai conseguir ter toda essa visibilidade, inclusive do que a Mary Kay vai trazer de estratégia naquele mês. Então é muito mais fácil. Óbvio, beleza, eu quero ganhar o carro, então tá, eu preciso fazer uma média de 50 mil pontos por mês. Eu tô fazendo 10. Vai adiantar eu querer fazer 50 mês que vem? Eu já vi acontecer? Já, mas é muito raro. É muito raro. E aí, através aqui das projeções, você consegue colocar o pé no chão e falar: não, peraí, para eu fazer 50 mil pontos na realidade que eu tô hoje, realmente 50 não dá. Mas deixa eu testar 20. Deixa eu testar 25. Então, o legal do projetor é que você vai conseguindo brincar com ele e vendo na realidade das unidades se aquilo alcança. Mas para isso você precisa entender um pouco sobre os seus números,
tá? Então, por isso que eu não vou me cansar, gente. Todo mês nós vamos ter reunião, nós vamos falar de números, nós vamos falar de estratégia, de indicadores. Por quê? Porque eu acredito verdadeiramente que vocês têm a capacidade de compreender sobre os indicadores e que isso vai transformar a visão de vocês sobre o negócio. Né? Então, eu falei muito isso na outra reunião. Eu posso vender mentoria no futuro? Eu posso vender encontros exclusivos comigo? Vários de vocês me pediram áudio. Débora, eu entrei no app, olha para mim meus números, você pode me gravar um áudio? Eu gravo áudio gratuitamente. Por quê? Porque o meu objetivo, claro, eu tenho um negócio, também ter renda com ele, obviamente, mas o meu objetivo maior, desde que eu entrei nessa parte de assessoria da Mary Kay, não é fazer arte, não é fazer reconhecimento, não é nada disso. Meu negócio são vocês entenderem através da educação que é possível vocês terem um negócio de vocês profissional. E não um negócio que vocês vão fazendo loucamente, que é o seu tanto que vocês trabalham, né? Mas sem raciocinar, sem pensar se aquilo condiz ou não para o que a sua unidade precisa, tá? Então eu sou muito a favor e acredito que todos vocês têm a capacidade de entender o que a gente vai ver aqui, tá? Para que todo mês, sem o meu áudio, sem precisar falar comigo, se quiser falar comigo, pode falar, mas a minha ideia é que vocês consigam fazer isso de forma autônoma. Eu não quero criar diretoras, né, assim, dependentes do meu aval ou da minha leitura. Eu gostaria que vocês dessem conta de fazer isso sozinha e eu acredito que a gente vai chegar lá. Mas precisa de um tempinho, né? Então, quando a gente entra aqui, gente, de cara vocês vão enxergar essas abas aqui na lateral. Tem coisas novas aqui, tá? Com ser lançadas que estão no meu, no tá de vocês ainda. Então, quem tá comparando, nossa, no meu não tem CRM, não tem envio, é porque tá pronto para lançar, tá? A gente tá nos últimos testes. Mas em especial, vocês vão enxergar aqui, ó, minha unidade. Dentro de minha unidade, são esses itens aqui que eu quero ver com vocês e quero ensinar vocês a fazer a leitura deles. Vocês começam através do resumo, tá? Nesse resumo, vocês vão enxergar essa tela aqui. Então, toda vez que você abrir o aplicativo, a primeira tela que vai aparecer para você é essa. Aqui, a gente já colocou para vocês os 5 indicadores principais que uma diretora precisa acompanhar. Pontuação do mês, tamanho da unidade, produtividade, atividade e inícios. Vocês sempre vão enxergar o real barra meta. Se tiver batendo, vai ficar verde. Se não tiver nada, ainda vai ficar transparente, como está aqui. E se já tiver iniciado, mas ainda não tiver batendo, vai ficar vermelhinho, meio alaranjado. A intenção é que esses sejam os 5 indicadores que vocês olhem todos os dias. Mas na sequência, a gente traz aqui uma explicação mais detalhada dos demais indicadores. Esses 5 que estão aqui, eles se repetem aqui embaixo, tá? Mas eles estão em destaque efetivamente para você bater o olho e saber do que se trata. Então, pontuação da unidade, você vai ter a meta e vai ter o real. Percentual de crescimento, produtividade, atividade, tamanho da unidade, tamanho do seu time pessoal, consultoras A1, que são as consultoras com pedido, e produção pessoal. Essas metas aqui não foram criadas por mim. Essas metas já são as metas oficiais da Mary Kay. Então, espera-se 1.200 pontos de produtividade, 40% de atividade, 30 consultoras diretas no seu time, a sua produção 1.200 pontos. O que muda a meta de um mês para o outro? Muda o tamanho da unidade, o número de consultoras com pedido e o percentual de crescimento. Por quê? Porque eles são metas que são definidas de acordo com a meta que você estabelece. Então, você pode clicar aqui nesse lapisinho e colocar, seja quantos pontos você quer fazer e automaticamente o percentual de crescimento vai ser calculado, ou você pode colocar quantos por cento você quer crescer e automaticamente a sua meta de produção vai ser calculada. Quando você troca isso aqui, todos os outros indicadores que são recalculados para você. Então, isso aqui, gente, já é baseado na realidade que a Mary Kay espera para você, baseado na pontuação que você quer fazer. Então, essa diretora que eu coloquei teste aqui, o que ela está querendo? Fazer 12.500 pontos. Se ela fizer 12.500 pontos, ela já vai crescer 24%, ou seja, significa que ela deve estar fazendo a média de 10 mil lá no último mês, tá? Então, ele sempre calcula baseado a relação do último mês. Então, em janeiro, ela deve ter feito perto de 10 mil. Se ela quer fazer 12.500, então ela vai precisar crescer 24%, já foi calculado automático. Baseado no que a Mary Kay espera dela, de 1.200 pontos de produtividade e 40% de atividade, ela precisa ter 26 consultoras na unidade, que é, ó, moleza, né? Sem 26 ela não seria nem diretora, porque a DIC precisa de no mínimo 40 APs e Ns. Lembrando que tamanho da unidade, tamanho do time pessoal, sempre há APs e Ns, a Mary Kay não considera as terminadas. E ela precisa ter pelo menos 10 consultoras com pedido. E aí, aqui vem o real de fevereiro dela neste momento. Então, neste momento, ela está com 0 pontos, a unidade dela ainda não produziu. Ela caiu 100% relacionada ao mês anterior, porque ela está zerada. Produtividade está 0, atividade está 0 e assim por diante.
Só que é possível aqui você enxergar todos os meses anteriores, tá? Então, se ela quiser ver o mês passado, ela pode vir aqui trocar. Se ela quiser ver os 5 meses anteriores, ela pode trocar e ela vai enxergar esses indicadores do mês anterior. A diferença é que nos meses anteriores não é possível trocar a meta, tá? Porque o mês já fechou. Então, não tem como trocar a meta mais. A última meta que você deixar no mês, ele vai encerrar o relatório do mês anterior assim, e no mês seguinte você consegue alterar. Aqui embaixo já vem a questão dos indicadores de terminação, que a Mary Kay também é fixo, fala que a gente pode ter no máximo 7% do nosso time sendo terminado. E o percentual de círculo das estrelas, que a Mary Kay pede que você tenha 20% do seu time sendo constante. Gente, o círculo das estrelas nada mais é do que consultores que fazem pedido todo mês, tá? E aqui embaixo vem os indicadores de iniciação. Gente, o que é muito legal? A gente já calcula para vocês quantos inícios seu time precisa ter. Como que essa conta é feita? Olha, a Mary Kay fala que vocês precisam de pelo menos 10 inícios para crescer. Abaixo de 10 seu time está morrendo, acima de 10 seu time está crescendo. Só que você precisa olhar quantas paradas 3 você tem. Se você tiver 10 paradas 3, que mês que vem vão virar terminadas, e você tiver apenas 10 inícios, seu time não vai crescer. Seu time vai ficar no 0 a 0, porque você perdeu 10 e ganhou 10. Então, todo início de mês, a diretora precisa ir lá no relatório dela, ou quem usa o app já está calculado aqui automaticamente. Quantas paradas 3 essa diretora tem esse mês? 4. Por isso, a meta dela de iniciação é 14, porque ela precisa repor as 4 que vão ser terminadas, e ela precisa ter mais 10 inícios para crescer. Então, toda diretora, quando entrar aqui, já vai estar personalizado com a unidade dela, quantas paradas 3 ela tem, e automaticamente quanto que ela vai precisar ter de inícios para o time dela verdadeiramente crescer. Os inícios pessoais são sempre 5, a Mary Kay fala de diretores de carros, de viagem, tem pelo menos 5 inícios pessoais, e a Mary Kay fala que a gente precisa ter 5% do nosso time desenvolvendo liderança. Se você tem hoje 100 consultoras, você precisa que pelo menos 5 consultoras estejam entre os patamares de futura diretora ou DIC. E a gente também já calcula para você automático. A gente vem aqui e olha, ó, qual que é o tamanho da sua unidade? 37? Quanto que é 5% de 37? Ah, é 1,5, né? Porque aqui essa unidade está bem pequenininha. Então, 1,5. Então, ela precisa ter pelo menos uma pessoa como futura diretora. No momento, ela não tem ninguém. Nem é esperado dessa diretora com esse tamanho de unidade ter DIC. Então, o próprio aplicativo, ele já pega essa meta de 5% que a Mary Kay estabeleceu, vai lá, olha o tamanho da sua unidade, já pega quantas consultoras você precisa ter como líder e já distribui entre futuras diretoras e DICs. Então, o que é bem legal? Que todas essas metas que vêm aqui no aplicativo não são metas criadas por mim. Eu estou me baseando nos indicadores oficiais da Mary Kay, do que a empresa espera de você, mas a gente já está calculando isso baseado na realidade da sua unidade. E você consegue modificar aqui para poder visualizar quantos pontos você vai fazer, quantos por cento você vai crescer, qual vai ser o tamanho da sua unidade e assim por diante. Todos esses indicadores, se você clicar nele aqui, tem uma exclamação, aparece o que você tem que fazer para melhorar. Então, minha atividade não está legal. Como que eu calculo a atividade? O que eu tenho que fazer para melhorar? Então, gente, é claro que vocês podem me chamar, eu posso gravar áudio e tudo mais, mas eu estou dizendo assim, tá muito explicado, tá muito mastigado. Você vem aqui e já tem para você a explicação de todos os indicadores, como é que ele foi calculado, o que você precisa fazer. Então, é como se já tivesse uma mentoria, né, uma orientação aqui, para que você pudesse fazer isso praticamente sozinha, tá? E aí, o que é legal para que vocês possam calcular, e quem tiver com a calculadora na mão e quiser olhar a própria unidade, a gente já consegue fazer aqui uma primeira conta, assim, na calculadora, mas meio que de cabeça, para você saber a seguinte informação. Meu time está no potencial máximo de entrega? Ou será que o meu time está entregando menos do que deveria? Ou será que o meu time já está no máximo da entrega? Por que essa pergunta ela é muito importante? Porque eu tenho que pensar o seguinte: vamos imaginar nenhuma nova consultora entra, nenhuma consultora é terminada. Fecha as duas portas, tá? Mantendo o time que você tem hoje, o seu time está no potencial máximo de entrega? Como que você faz essa conta, né? Você basicamente vai olhar qual é o tamanho da sua unidade, tá? Então, olha, eu tenho 37 consultoras. E você vai fazer a continha na calculadora mesmo, com o tamanho da unidade que você tem. Então, ó, eu tenho 37, vou fazer na minha calculadora aqui. A Mary Kay espera que eu tenha 40% de atividade. Então, 37 vezes 40% deu 14,8 consultoras. Só que a Mary Kay espera que cada consultora tenha, em média, 1.200 pontos de produtividade. Então, esse time que eu já tenho hoje, se ele atingisse esses dois objetivos que a Mary Kay pede, de 40% de atividade e 1.200 pontos de produtividade, o meu time deveria estar fazendo 17.760 pontos.
Se é uma diretora que está fazendo 10 mil, que está capengando para fazer 12.500, quer dizer que o time que ela já tem está entregando menos do que pode. E aí, quando o time está entregando menos do que pode, existe um trabalho que pode ser feito com os indicadores de produtividade e atividade para otimizar que esse mesmo time, claro que iniciar sempre vai ser importante, tá, gente? Eu não estou falando que não precisa iniciar, só estou dizendo o seguinte, que esse mesmo time que já existe com um trabalho mais bem feito, ou seja, essa diretora melhorando a gestão dela, acompanhamento, treinamento com a unidade, ele pode entregar mais. Agora, vamos imaginar que eu fiz essas contas e já está dando mais ou menos o resultado que eu estou fazendo mesmo. Então, peraí, Débora, eu peguei minhas ativas paradas terminadas, multipliquei por 40%, multipliquei por 1.200 pontos. Tá dando mais ou menos a média de produção que eu estou fazendo mesmo. Então, quer dizer o quê? Que esse time já está saturado. Essa equipe já está te entregando o máximo que ela vai entregar. Não adianta você dar mais desafio, mais treinamento, mais acompanhamento. Esse time não vai sair dessa média de potencial que ela tem. Claro, não, Débora, mas lá em outubro teve a promoção de 50%. Gente, vamos esquecer as exceções, tá? Vamos trabalhar dentro da normalidade. Dentro da normalidade, se você pegar o seu número de APs e ENDs, multiplicar por 40%, multiplicar por 1.200, e isso já der muito perto do que você tem feito, quer dizer duas. Eu falo que é uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é, você está sendo um excelente diretor. Quer dizer que quem quer trabalhar está encontrando em você o suporte, está encontrando treinamento, está encontrando material. Mas só que a notícia é ruim. Esse time não vai te dar muito mais do que está dando, não. O time está realmente no limite da entrega. E se você quer aumentar o seu resultado, seja para ganhar o carro, seja para ganhar uma viagem, ou simplesmente para aumentar a sua bonificação, ou sair ali da rabeira dos 10 mil pontos de perder o diretorado, você precisa realmente trazer novas pessoas. Porque esse time que já existe não vai te entregar muito mais do que isso. Então, aqui, só com esse resumo, você já consegue ter um raio-x da sua unidade, do tipo assim, aonde eu tinha que estar, aonde que eu tô, o que eu tô. É o meu potencial máximo? Já tá assim, ok, entregando o máximo, não vou dar conta mais do que isso aqui, preciso realmente focar agora em iniciação. Agora, o focar em iniciação, gente, não é esquecer o que você já tá fazendo, não. Tá? É não fazer mais. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi diretora que tá, quando a gente faz essa análise da unidade, a unidade já tá no pico da entrega. Aí fala, eu vou fazer mais Pink Day, eu vou fazer mais Power Day, eu vou trazer mais gente de fora para dar treinamento, eu vou fazer. Não é você tá tentando tirar leite de pedra e às vezes sufocando aquelas consultoras que já estão ali fazendo média de 1.000 pontos, 1.100 pontos. Aí você às vezes vai muito em cima daquelas poucas que estão ali e aí vira o que a gente, né, escuta em alguns treinamentos, que é a Mary chata. Tipo assim, que é aquela pessoa que realmente quer exigir das consultoras mais do que elas conseguem entregar. Então, quando o seu time já está no limite da entrega, você vai manter a qualidade da gestão que você já tem. Se você dá reunião de, né? Espero que sim, reunião de unidade toda semana, você vai continuar dando. Se você dá treinamento de produtos quinzenal, você vai continuar dando. Se você faz um acompanhamento com um bom plano de comunicação, você vai continuar fazendo. Você vai manter o que tá, você só não precisa fazer mais, porque não vai mudar o resultado. O que vai mudar o resultado é trazer gente novo, tá? E aí, a gente vem aqui para o próximo tópico, que são os comparativos. Gente, os comparativos, por que que eles são tão importantes? Porque o comparativo, ele traz para você não só o resultado imediato do mês. O resultado imediato do mês, eu falo que ele é uma foto. Ele é assim, como que eu tô agora? Clique, bateu, você enxergou o resultado do mês. Agora, quando você olha o comparativo, você enxerga o filme. E muitas vezes, para entender se o que você está fazendo está dando certo ou não, você precisa olhar os últimos meses, a linha de tendência. Às vezes, vou te dar um exemplo aqui só sobre linha de tendência antes da gente entrar nos números aqui para vocês saberem como calcular, tá? Vamos imaginar que você fez sua primeira análise, a sua produtividade, que a Mary Kay pede 1.200, está em 700 pontos. Aí você fala assim, nossa, eu preciso melhorar a produtividade. Aí quando vai no outro mês, você não chega nos 1.200 pontos. Só que você fez 750. Quando você vai no segundo mês, você ainda não chegou nos 1.200 pontos, mas você chegou em 800 pontos. Quando você não está avaliando mês a mês, fazendo um comparativo, você simplesmente vai olhar para o resultado dos 800 e falar assim, que bosta, eu continuo não fazendo os 1.200 pontos, a estratégia que eu estou usando para aumentar a produtividade não está funcionando. Eu vou mudar de estratégia. Eu vou escutar o que a fulana falou, o treinamento da Nacional X, o que que você muda, você faz um mix de estratégias, você muda, sendo que o resultado estava dando certo. Débora, mas como assim estava dando certo? Amiga, estava 700, subiu para 750, subiu para 800, estava subindo. Você só precisava manter o que você estava fazendo e ter paciência, porque você não vai sair de 10 para 50 mil pontos no mês seguinte. Do mesmo jeito que você não vai sair de uma produtividade de 700 para 1.200 no mês seguinte. Então, quando você avalia
com constância os seus números, você começa a conseguir perceber as oscilações que estão acontecendo ao longo de 2, 3. Eu falei isso lá no primeiro treinamento. Tudo que você faz na Mary Kay, o resultado raramente é imediato, tá? Se você trabalhar igual a louca agora e no mês seguinte, provavelmente você vai colher o resultado disso daqui 3, 4 meses, que a unidade vai crescer, você vai ter mais consultores, vai ter muita gente para treinar, e daqui 3, 4 meses você está fazendo a produção que você gostaria. Do mesmo jeito que você parar de trabalhar. Se hoje você cruzar os braços e ficar até o último dia desse mês, e você já for uma diretora que faz 30, 40 mil pontos, provavelmente esse mês você vai fazer 30, 40 mil pontos. Agora, fica o próximo mês sem trabalhar também. Fica o próximo sem trabalhar. Daqui 3 meses, seu time está fazendo 15 mil pontos. Então, tanto o resultado para o bom quanto para o mal com relação às nossas atitudes como diretora, eles demoram um tempo para acontecer. Só que a gente é ansiosa. A gente fez um mês, não deu resultado, eu já quero mudar de estratégia. A fulana falou que tá fazendo isso, eu quero fazer igualzinha dela. Só que, gente, isso é um dos maiores erros que eu percebo aqui. Diretoras, às vezes, com unidades de 12 mil pontos, querendo aplicar a estratégia que a diretora que faz 100 mil pontos faz. Gente, é claro que a gente tem que disputar, né? A gente tem que ouvir. A Mary Kay tem o espírito do Go Give, que é maravilhoso, que todo mundo compartilha tudo que faz. Mas se você não tiver uma maturidade profissional para avaliar se aquela estratégia serve para o seu time hoje, dificilmente vai funcionar igualzinho funcionou para ela lá, que faz 100 mil pontos. Porque cada unidade tem um indicador diferente, tem uma necessidade diferente, tem um número de consultoras diferente, tem um perfil de unidade diferente. Eu trabalho aqui com áreas nacionais que são totalmente voltadas para o presencial. E então tem uma resistência, uma dificuldade com as coisas online, consultoras muito antigas, né? Antigas que eu digo assim, que tem 10, 12, 15 anos de Mary Kay. Consultoras, às vezes, mais velhas mesmo, de 50 anos, mais velhas, não tô chamando de velhas, tá, gente? Tô dizendo assim, com a idade mais avançada, de 50 anos, 60 anos, que às vezes tem até dificuldade com rede social, com usar um Skin Analyzer, que não sabe baixar um aplicativo. E a gente tem outro perfil de áreas nacionais totalmente mais pro online. Que clique aqui, já sabe, já clica, já não dá para pegar uma mesma estratégia e achar que vai funcionar para esses dois públicos. Sabe quando fala que você fala assim, você tem que definir a sua persona quando você está trabalhando? São personas completamente diferentes. Então você precisa avaliar o que está vindo como dica, mas você precisa avaliar o seu time, falar assim, isso vai funcionar agora? Essa estratégia vai funcionar para minha equipe? Beleza? Então, quando você acompanha os números, né, quando você vai enxergando as linhas de tendência, aí sim você consegue avaliar. Nossa, peraí, tem 3 meses que eu tô fazendo isso. Olha, minha barrinha aqui tá subindo. Então, aqui no comparativo, a gente traz os principais indicadores, que são pontuação do mês, percentual de crescimento, percentual da atividade das suas consultoras, da produtividade das suas consultoras, tamanho da unidade e inícios da unidade. Isso aqui vai te dando uma percepção se as suas ações estão funcionando ou não. Então vamos lá, vamos imaginar que essa diretora aqui, tá? Que tá com esses resultados, quando fica verde é porque subiu, tá, gente? Obviamente, no mês anterior, quando fica vermelho é porque diminuiu, relacionado ao mês anterior. Vamos imaginar que essa diretora me chamou e falou assim: Débora, você pode olhar meus números? Eu tô precisando fazer 15 mil pontos, tá? Vamos imaginar que ela quer fazer 15 mil pontos. Primeira coisa que eu vou parar para olhar, a primeira coisa que eu vou vir não é o como ela está neste momento exato, eu vou vir aqui no comparativo, tá? Então a primeira coisa para analisar a sua unidade é você vir no comparativo. Como é que tá a média de produção dela? Ela fez 12 mil aqui, 14, depois ela fez 6, agora ela fez 10, depois ela fez 10 de novo, tá? Ela quer fazer 15 mil pontos. Eu vou pegar aqui e vou somar todos esses meses, fora o mês de fevereiro, tá? Ou seja, eu vou somar os meses fechados que estão aparecendo e vou ver como é que tá a média de produção dessa diretora. Se eu somar todos os meses que estão aqui, e aí vocês podem fazer isso um de vocês, e dividir, eu encontrei que ela está fazendo, em média, deixa eu só ver aqui se eu dividir certo, por 5, peraí, rapidinho, 2,7 mais 14,2, mais 6,7 mais 10,2 mais 10. Ela está fazendo, em média, 10.700 pontos, tá? Essa é a média de produção dessa diretora. Débora, peraí, eu quero olhar, mas, por exemplo, vamos imaginar que lá em outubro você estava fazendo 30 mil, 33, 35, aí lá em outubro você fez 80. Isso aqui é um ponto importante para quem trabalha com números, tá, gente? Quando você tem um número que está totalmente destoado da sua realidade, então vamos imaginar que normalmente você está fazendo 30 e poucos, você foi lá e fez 80. Peraí. Você precisa desconsiderar este número da sua média, tá? É o que a gente fala que é um outlier. O que é um outlier? É um número que está completamente fora do seu normal. Por que você fez 80 mil pontos em outubro? Porque teve uma promoção de 50%.
É a mesma coisa eu falar assim, gente, vou fazer a média de idades das pessoas da minha cidade. Aí eu pego lá, tem 18, 24, 35. Aí tem um senhorzinho de 130 anos na minha cidade. Quando o IBGE for fazer essa média, esse senhorzinho de 130 anos, ele vai sair da média, porque ele nem vai ser contado, entendeu? Porque a idade dele e a divisão do total contando com ele vai subir essa média para uma realidade que não é real. Tá? Então, se você estava fazendo em média de 30, 40, eu tô dizendo assim, ó, porque essa diretora aqui nem fez em outubro uma pontuação tão diferente do que seria talvez aqui mais ou menos o habitual. Mas eu peguei vários diretores que me pediram essa análise e quando eu olhei outubro estava tipo assim, totalmente fora do padrão. Então, se outubro está totalmente fora do padrão, não some ele e divida os seus números por 4 e não por 5 meses, tá? Beleza, então encontramos que ela está fazendo em média 10 mil pontos e ela quer fazer 15. Ok. Aí a gente vai olhar os dois indicadores dela principais. Por quê? Porque eu preciso saber se esse time tá tendo o máximo de entrega. Porque às vezes eu vou falar com ela assim: olha, fulana, realmente você quer fazer os 15, mas com o time que você tem hoje, não dá pra fazer os 15. Ou então, não, peraí, com as pessoas que você tem aí, ainda dá pra você trabalhar. Então vamos aqui pra atividade. Quando eu pego a atividade e faço aqui a média dela, então a mesma coisa, você soma de todos os meses e você divide pelo número de meses, a gente acha que ela tem aqui uma atividade média de 28%. A Mary Kay pede 40%, ela está entregando uma média de atividade de 28%. É uma atividade muito baixa. Então, a primeira coisa que eu vou falar, olha, claro que iniciar vai ser importante, a gente já viu que o seu time está pequeno, vocês viram ali como é que ela tem só 36 consultoras, mas mesmo essas poucas consultoras que estão ali dentro, um pouco percentual delas é que está fazendo pedido. Então você precisa trabalhar a atividade. Débora, como que eu melhoro a atividade? Vai lá em resumo, clica na exclamação que está falando, mas eu vou repetir para vocês. O que que aumenta a atividade? Iniciação e acompanhamento individual. O que que impacta muito na atividade? Você ter muitas consultoras fakes dentro do seu time. Então eu consigo falar sem nunca ter visto a cara da diretora, sem saber nada da unidade dela, falar assim, olha, ou você não está fazendo um acompanhamento muito adequado com a sua equipe, ou você pode parar para avaliar nome a nome, que você tem um bocado de gente aí dentro do seu time que não é consultora. Porque a atividade não fica tão baixa sem justificativa. Ou a diretora não está executando um bom trabalho de acompanhamento individual, ou boa parte do time que está ali dentro não é time de verdade. E aí ela fica vendo aquele número, mas ela está iludida por uma equipe que não existe, tá? Então aqui ela já teria a possibilidade de trabalhar melhor, ou isso, ou entendendo quem não é consultor e já desconsiderando o total dela, ou efetivamente entendendo que ela talvez não esteja fazendo um acompanhamento tão adequado com as consultoras e as meninas realmente estão desistindo no meio do caminho. Ah, não, agora vamos vir para produtividade. Se você somar aqui as produtividades e fizer também a média dela, tá? Que vocês também podem fazer isso aí. Então, mais 960, mais 151, mais. Beleza. E dividir, ela está com uma produtividade média de 1.014 pontos. Gente, é uma ótima produtividade, tá? A Mary Kay pede 1.200 pontos. Acima de 950, 1.000, eu já considero assim uma boa produtividade. Por quê? Acima de 900 pontos já são pedidos médios de 35%. Abaixo de 300 pontos, pedidos de 25%. Entre 300 e 600, pedidos médios ali de 30%. Entre 600 e 900, pedidos médios de 30% a 35%, depende dos produtos que ela coloca. Acima de 900 pontos, com certeza, pedidos de 35%. Acima de 1.200 pontos, muito provavelmente pedidos de 40%. Então, quando a gente enxerga aqui uma produtividade média de 1.014, já é assim, legal. Tá sensacional? Perfeito? Não, pode ter um ajuste de produtividade. Como que melhora a produtividade? Treinamento de produtos, trabalhar bem a fidelização de clientes, tudo nós falamos na outra reunião, tá? E também tá lá na exclamaçãozinha para que vocês possam conferir. Que é mais capacitação das pessoas que estão trabalhando, tá? Então, a produtividade está vinculada às consultoras ativas. São aquelas que estão fazendo. Quando elas estão fazendo em média quanto? Tá? Então, quando você acha uma produtividade de mais de 900 pontos, 1.000 pontos, quer dizer que quem quer trabalhar está encontrando dentro da unidade o treinamento, o material, as ferramentas que ela precisa para trabalhar. Então, eu não falaria que o problema dessa diretora é produtividade. Eu falaria, olha, ela pode ter um pequeno ajuste para chegar nos 1.200. Mas mesmo que ela chegue em 1.200, ou seja, vai aumentar 150 pontos por consultora fazendo pedido, a atividade dela está tão baixa, ou seja, tem tão poucas consultoras fazendo pedido que aumentar 150 pontos por consultora que está fazendo pedido não vai transformar o resultado dela. Deu para entender como é que os indicadores estão conectados? Como é que calculando um você entende se efetivamente qual a ação que vai resolver para dentro da sua unidade? E aí, beleza. Então a gente já viu um ponto que ela tem que melhorar aqui. A atividade. Já é o primeiro ponto.
Agora, quando eu venho aqui para baixo e olho o tamanho da unidade e a quantidade de inícios, no tamanho da unidade, de cara, quando eu vejo que a média está abaixo de 40 consultoras, a primeira coisa que eu relembro ela é o seguinte: olha, uma dica para se formar tem que ter 40. Se você olha, sua média de tamanho da unidade está menos do que 40, a Mary Kay, ok, você pode estar mantendo os 10 mil pontos, né? A Mary Kay, as regras são 10 mil pontos ou 18 consultoras APNs. Então, a Mary Kay te dá ainda uma chance de ficar com até 18 consultoras APNs e ainda se manter como diretora. Mas mesmo que ninguém esteja vendo seus números, que só você esteja vendo isso, gente, hoje uma dica para virar diretora precisa de 40 APNs. Estou falando de requisitos reduzidos, não, tá? Tô falando do normal. Se você tem menos de 40, é como se você nem tivesse ainda um time para ser diretora. Então, o mínimo que você precisa é retomar sua qualificação. Débora, mas tem 5 anos que eu sou diretora. Você está em qualificação de novo. Você, de novo, está em qualificação. Você precisa. Unidades abaixo de 50 consultoras, gente, são consideradas unidades muito pequenas. Unidades que, assim, realmente você vai ter que fazer um trabalho árduo para ela te entregar ali 15, às vezes 20 mil pontos. Eu sei que tem diretor com 40 que forma fazendo 25 mil pontos, tá, gente? Não estou falando que isso não acontece. Só estou dizendo que se você pegar as diretoras estabelecidas, que têm mais de um ano de Mary Kay, que estão com unidades abaixo de 50 diretores, estão pontuando entre 10 e 15 mil pontos, tá? Essa é uma realidade. Por quê? Porque a gente acabou de fazer o potencial real de um time de 36 pessoas. O potencial real é 17 mil pontos. Então, não dá para sair muito disso, né? Então, o primeiro ponto, se a sua unidade está abaixo de 50, o seu primeiro ponto é iniciação, independente de todos os outros indicadores, você precisa iniciar. Entre 50 e 100 já é uma equipe média. Você já consegue, né, ter um time para desenvolver, para fazer uma melhor produção. Você pode focar um pouco mais em outros aspectos, junto com a iniciação. Agora, acima de 100 consultoras, o seu time já é grande. Eu fiz uma análise de uma diretora esses dias que tinha mais de 160 consultoras, já é diretora de carroça, estabelecida e tudo, já fecha a viagem de diretoras top, mas o objetivo dela é fazer 1.200.000 pontos. Então, beleza. Então, nesse time de 160, às vezes não está entregando ainda, né? Ainda vai precisar de mais isso, vai precisar trazer mais gente, vai precisar melhorar a produtividade. Então, tudo isso do onde tem que estar seu foco está muito vinculado também aonde você quer chegar, tá? E aí a gente vem de cara que se ela precisa crescer o time, porque o que aumenta a atividade é iniciação e acompanhamento individual, e a gente já viu aqui em cima que o que ela precisa aumentar é a atividade, a gente vai olhar para os inícios. Ela teve 3, 3, 2, 0. Aí, olha o que eu falei de janeiro. O que acontece em janeiro na hora que tem um incentivo de ganho imediato? Olha como que sai totalmente da curva. Uma diretora que estava iniciando, em média, 3 consultoras iniciou 15 na unidade, né? Então, Débora, não é possível iniciar nas 15? É. Tá aqui para provar para vocês que é. Mas, será que todas essas 15 que entraram são consultoras de verdade? E aí vem de novo para a ilusão de crescer um time, ó, que saiu de 32 consultoras para 42. Débora, mas peraí, como é que ela iniciou 15 e saiu de 32 para 42? Porque as paradas trades viraram terminadas, tá? Então, aqui você vê um time crescer, mas será que isso vai efetivamente aumentar a atividade? Porque se essas consultoras que tiverem entrado não forem consultoras de verdade, não vai ajudar nesse indicador, tá? Mas a gente vê de cara aqui, o que que eu falaria com essa diretora, tá? Meu diagnóstico. Ó, você quer fazer 15 mil pontos? Beleza. Você poderia estar fazendo com esse time que já existe. Porque com a média do tamanho da unidade que você tá, se você tivesse atingindo os parâmetros da Mary Kay de 40% de atividade e 1.200 pontos, você já poderia estar fazendo 17. Mas esse time não está entregando porque está com uma produtividade um pouquinho abaixo, que eu não acho que seja o problema principal, mas a atividade realmente está muito ruim. Você tem só 28% do seu time fazendo pedido. Então, desses 28%, a gente precisa entender quem é consultor de verdade. Porque quem não é, você já tem que tirar, inclusive, dos seus cálculos. E aí, você precisa trabalhar isso através da iniciação e do acompanhamento bem personalizado e bem de perto, ainda mais que a unidade é muito pequena, então você dá conta de fazer isso na mão, né? Com as consultoras existentes que estão verdadeiramente aí vinculadas ao negócio. Ok, aqui a gente já consegue fazer uma leitura geral da unidade. Tá claro, gente? Tá tranquilo? Vocês estão tão caladinhos? Eu tô preocupada se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido. Quem quiser colocar alguma coisa no chat aí, fica à vontade, tá? Mas por último aqui, que eu acho bem legal de vocês mexerem depois sozinhas, é o projeções. O projeções, ele já vai considerar isso tudo que eu falei para vocês. Então aqui no comparativo é legal porque você vai vendo mês a mês. Mas o projeções, ele é a parte agora onde vocês vão efetivamente conseguir todo mês visualizar o que vocês querem fazer no mês seguinte e o que efetivamente vocês têm que construir na unidade para poder alcançar. Quando vocês vêm no projeções, vocês vão poder realmente projetar os indicadores de vocês,
Só que agora não mais baseado nas métricas que a Mary Kay espera de você. Você vai fazer isso baseado na sua realidade. Lembra que lá em resumo vocês podem trocar a meta ou trocar o percentual que vocês querem crescer e aí ele já vai calcular para você todos os indicadores meta, mas baseado em 1.200 pontos de produtividade, 40% de atividade. Qual que é a diferença aqui? No projeções, vocês vão poder trabalhar com dois tipos de meta: meta manutenção e meta ajuste. O próprio nome já indica para vocês o que cada um faz, mas eu vou explicar e aqui na exclamação também tem a explicação. Depois, se vocês quiserem clicar, vai abrir um pop-upzinho explicando o que que é. A meta manutenção, a única coisa que você, como diretora, vai colocar é quantos pontos você quer fazer, tá? Então, você pode vir aqui, você pode colocar quanto você quiser. Débora, eu posso colocar que eu quero fazer 200 mil pontos? Pode. Eu posso colocar que eu quero fazer 150 mil pontos? Pode. Você pode colocar o número que você quiser aqui. Só que na hora que você colocar quantos pontos você quer fazer, a meta manutenção vai manter os seus indicadores atuais, ou seja, do fechamento do último mês, ou seja, o último fechamento que você teve de produtividade e de atividade. Então, ele vai falar assim, não, peraí, você quer fazer 12.500 pontos? Então, a gente vai dividir isso por 913 pontos e a gente vai encontrar que você precisa ter pelo menos 14 consultoras colocando pedido. Ele já vai calcular para você quantas consultoras A1 você precisa. Mas espera aí, se 14% 14 consultoras vai representar 26%, que é a sua atividade atual, qual que tem que ser o tamanho total da sua unidade? Então, baseado nos seus indicadores, então não é o que a Mary Kay espera de você, é o que você já está fazendo. Então, vamos imaginar assim, eu não vou conseguir mudar meu patamar neste momento de produtividade e atividade, mas eu quero fazer essa pontuação. Quanto tem que ser o tamanho da minha unidade? Quantas consultoras eu tenho que ter colocando pedido? E baseado nisso, quantos inícios eu tenho que ter? Então, no Projeções, ele já te dá até quantos inícios a sua unidade precisa ter para, atingindo os patamares que você já está de produtividade e atividade, chegar na pontuação que você quer fazer. Então, por isso que ela chama meta manutenção, porque ela mantém os seus indicadores atuais. Agora, pode ser que essa diretora que eu acabei de mostrar para você está fazendo 3 inícios, 2 fez 12 mês passado por conta da campanha da Mary Kay. Mas no normal, às vezes está fazendo 2, está fazendo 3, está fazendo 1. Então, beleza. Então, ela pode pensar assim, nossa, mas peraí, 14 inícios é muito. Eu não tenho hábito de fazer 14 inícios. Então, eu vou vir para a meta ajuste. Na meta ajuste, além dela poder colocar aqui quantos pontos ela quer fazer, então vamos colocar aqui os mesmos 12.500 pontos, ela vai poder ajustar, por isso que ela chama ajuste. Ela vai poder ajustar o quanto ela acredita que ela vai fazer de produtividade e atividade. Então, agora, não é baseado no que a Mary Kay espera de você, não é baseado no que você já está fazendo, é baseado no que você acha que você vai fazer. Então você pode falar assim: não, peraí, eu fiz 913 pontos de produtividade no mês passado, mas esse mês tem a promoção do Kit Time Wise 3D. E eu dei um desafio que todo mundo da minha unidade que quiser pedir de 40%, vai concorrer a não sei o que lá. Então eu acho que eu vou conseguir chegar em 1.100. Eu fiz 900, mas eu acho que a minha produtividade vai chegar em 1.100. E a minha atividade, que estava em 26%, tem muita promoção de produto de maquiagem. Então, gente, ó, só quem tá aqui até agora, agradeço, já tô terminando, tá? Gente, olha como que tudo se conecta. Olha o que eu falei para vocês lá no início do mês, desculpa, da reunião, sobre a estratégia do mês que a Mary Kay trouxe. Inclusive, baseado na estratégia do mês, nos produtos que estão em promoção, no que efetivamente eu estou esperando da empresa, você consegue simular o que você acredita que vai fazer nas suas projeções de produtividade e atividade. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e olhar. Minha internet está meio lenta, tá? A gente está rodando aqui. Mas você pode vir aqui e falar: não, eu acho que vou fazer 1.100 de produtividade. E eu acho que dos 26% que eu estava de atividade, os 40 eu não vou chegar, não. Mas eu acho que pelo menos aqui uns 34 de atividade, eu vou conseguir chegar. E aí, quando você ajusta, então, a pontuação que você quer fazer, a produtividade que você acha que você vai alcançar e a atividade que você acha que você vai alcançar, o aplicativo vai de novo recalcular. Qual tem que ser o tamanho da sua unidade? Quantas consultoras você precisa com pedido? Qual que é a quantidade de início que você precisa ter? Tem alguns casos que, inclusive, quando ajusta aqui a produtividade e a atividade, os inícios ficam negativos aqui, ó, acabou de acontecer. Então, ó, essa diretora para fazer 12.500 pontos, se ela chegar à produtividade em 1.100, que foi o que ela projetou, e ela chegar à atividade em 34%, ela nem precisa de 52 consultoras, ela precisa só de 33. Porque ela vai ter um percentual maior de consultoras fazendo pedido e essas que fazem vão fazer pedidos maiores.
Então, na verdade, por que que o início dela ficou negativo? Porque, na verdade, claro que você precisa iniciar, gente, de novo, nunca, né? Nunca vamos escutar da minha boca, não precisa iniciar, sempre precisa iniciar. Mas o que o aplicativo está dizendo para ela é: você já tem os consultores dentro do seu time que poderiam estar fazendo este número se você tivesse atingindo isso que você colocou de produtividade e atividade. Então, ele vai te mostrando, e que eu acho assim muito interessante, que eu gosto muito, como os indicadores se equilibram. Às vezes você não vai alcançar a produtividade, mas se você melhorar a atividade, seu resultado sobe. Às vezes você não vai conseguir melhorar nem produtividade nem atividade, mas você vai conseguir aumentar a iniciação e seu resultado sobe. Só um minuto, gente, só beber um gole. Bom, existem muitos caminhos para se chegar no resultado que você deseja. É claro, gente, que o ideal, né, uma performance perfeita de uma unidade é ter um alto volume de iniciação com alta atividade e alta produtividade. E por isso que às vezes a gente escuta assim: não existe time fraco, existe time pequeno. Por quê? Porque quanto maior o time, mais chance você tem de ter consultoras colocando pedido e mais chance de que esse volume total de consultoras colocando pedido te dê uma pontuação mínima que você precisa. Mas eu já peguei unidades aqui fazendo 50 mil pontos, tá? Então vamos colocar assim, uma unidade boa fazendo 50 mil pontos, que na hora que a gente vai calcular o potencial real, ela podia estar fazendo 80. Ela podia estar fazendo 100. Então, às vezes você fala assim: ah, não, o que eu tô produzindo já tá legal. Mas é o máximo que essa unidade podia estar produzindo. Às vezes você podia estar fazendo bem mais. Às vezes já poderia estar fechando a viagem e não tá fechando. Por quê? Por falta de visibilidade de que a próprio time que tá ali já poderia estar te entregando um resultado muito melhor, tá? Então, quando a gente entende, de novo, pra gente poder fechar, né? Quando a gente entende a parte que efetivamente a empresa trouxe, quando eu entendo os números que a empresa está esperando de mim, quando eu entendo como que eu estou entregando esses números ao longo do tempo e o que que eu tenho que fazer para otimizar e consigo fazer uma projeção real para minha equipe, né? Porque ó, vamos supor que essa diretora está fazendo 10 mil, fala assim: não, eu quero fazer os 50. Vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Posso colocar o número que eu quiser. Então, beleza, quero fazer 50 mil pontos. Vamos deixar o aplicativo recalcular que mantendo os indicadores, então fui na meta manutenção, mantendo os indicadores que ela está neste momento, ela quer fazer 50 mil pontos esse mês. Olha a quantidade de início que vai aparecer para ela, se isso para ela é real. E isso é legal porque você não precisa da sua nacional ou da sua sênior falando para você que não dá para você fazer os 50 mil pontos. O número vai te mostrar. Ela precisa de 171 inícios. Será que ela vai dar conta de fazer 171 inícios no mês? Então a própria diretora fala assim: não, peraí, não, isso aqui eu tô viajando na maionese, isso aqui não dá pra fazer de um mês pro outro, tá? E aí fica muito mais palpável. E aí, gente, na sequência a gente tem aqui produção do mês, que também é algo que tá só na versão paga, mas que eu acho bem legal, porque aqui vocês conseguem enxergar os números todos das suas consultoras. E o que que é legal ali? Vocês conseguem enxergar não só o nome delas, mas a produção que elas fizeram, o percentual de desconto que elas tiveram no pedido e a parte de iniciação. A gente já coloca quantos inícios ela teve, quantos foram qualificados, quantos foram ativos. Então, todas essas metas da Mary Kay de início qualificado, iniciativo, que a gente não tem onde ver de cara lá no nosso sistema, aqui a gente já puxa para vocês nesse formato. E aí, gente, por último, já é a parte que vocês estão tendo acesso gratuito, que é a parte de consultoras, novas consultoras e artes. Quem estiver tendo qualquer dificuldade, gente, eu tive gente que me perguntou assim: Débora, eu tô vendo as artes, mas eu não consigo colocar as fotos da minha consultora, eu tenho que fazer na mão? Não, gente, o aplicativo faz tudo automático, né? Automático em que sentido? Todas as máscaras já estão ali. Você clica na máscara que você quer e coloca gerar arte, tá? Então, como eu falei para você, a gente está conectado ao site, né, da Mary Kay. Então, estando assim, já puxa todas as informações. E aí, quando você vai, por exemplo, vou fazer meus reconhecimentos das top 10, já vai puxar as top 10 ranqueadas. Vou fazer os reconhecimentos das minhas consultoras com pedido, já vai puxar só as consultoras com pedido desse mês. Vou puxar as minhas novas consultoras, vai puxar só as novas consultoras desse mês. Então, ele não é um sistema que você precisa ficar voltando no Em Sintonia para conferir. Entendeu? Ah, vou olhar minhas consultoras Círculo das Estrelas nível 3. Já está filtrado para você quem está só no nível 3, tá? Então, a ideia aqui realmente, né, do app é dar para vocês essa facilitação, né, de vocês enxergarem mesmo tudo de uma forma mais rápida. A gente tem os cards de consultoras, né, que vão trazer para vocês todas as informações delas num único lugar. Elas já estão avaliadas ali, já são separadas por prioridade, já tem desafio que é sugerido para que vocês deem para elas. Mas eu não vou entrar tão no detalhe, porque isso está gratuito, vocês podem ver aí no de vocês. Mas eu queria reforçar muito essa questão do entendimento dos números e explicar, gente, que é claro, hoje eu tenho uma ferramenta que faz isso na palma da mão, economiza tempo, economiza, né, neurônios aí, da gente ficar fazendo um milhão de contas, mas tudo isso que eu mostrei para vocês pode ser feito na palma da mão, né? Débora, beleza, eu não consigo nesse momento ter o aplicativo, eu vou lá no Em Sintonia, vou pegar os meus dados, vou calcular, tá tudo certo, pode fazer na mão.
né? O meu objetivo maior é que vocês entendam a lógica. É que vocês entendam que por detrás dos números existe muita informação, né? E quantas vezes, às vezes por falta de conhecimento ou por, assim, desânimo mesmo, até um pouco de preguiça, né, gente? Quem não é muito aí das exatas, quem não é muito dos números, quem não é muito de planilha, fala, nossa senhora, mas eu... Vários diretores, na verdade, o meu trabalho de análise surgiu por isso, porque eu tentei ensinar algumas diretoras da minha área a calcular, a mexer no Excel e várias falaram, Débora, eu não quero aprender a calcular, eu quero receber pronto. E foi daí que surgiu a ideia de entregar pronto, porque eu falei assim, muitas realmente não querem aprender a calcular, querem receber o número pronto. Até aí, receber o número pronto, eu não vejo como problema, não. Mas a partir do momento que você está vendo o número pronto, você precisa saber raciocinar. Você precisa saber olhar e entender que, então, beleza, o resultado tá isso, então é isso que a minha unidade precisa, essa estratégia faz sentido, essa outra não faz, isso que a Mary Kay trouxe esse mês faz sentido, eu vou conseguir trabalhar desse jeito, tá? Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta aqui no chat? Se quiser abrir o microfone também e falar, fiquem à vontade. E se o app não estiver funcionando, tá? Alguma coisa, pode me chamar. Às vezes é só um refresh mesmo que a gente precisa dar aqui, alguma atualização, ou você trocou sua senha lá e ele não tá entendendo a senha aqui, não tá puxando, tá? Então, Débora, oi. é a Ana Paula, diretora nacional. Ei, Ana, bem-vinda. Tudo bem? Eu tô Joia. apaixonada, né? Eu sou suspeita. Eu queria só que você desse uma pinceladinha naquela parte que fala ali das tarefas da diretora, que eu achei o máximo, que Eu eu esqueci de mostrar. ajustei. Isso daí eu acho que, meu Deus, eu não sei Tá. nem explicar a Desculpa, tá, dimensão Ana? Eu disso. fiquei agoniada com o horário aqui, e aí, como eu vi que eu já tinha passado Não, né, não, do... tranquilo. É porque eu acho que isso daí vai dar um norte tão grande, porque, Certo. por exemplo, eu já ajustei hoje, alinhei, fui ticando tudo que eu fiz, sabe? Achei muito Aham. legal. Falei, gente, isso aqui vai adiantar a vida demais da diretora. Sim, sim. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês, tá? Que dentro do aplicativo também a gente tem essa parte aqui que a Ana Paula muito bem pontuou, né? Que é a parte das tarefas diretoras. Porque quando eu conversava com a maioria das diretoras, né, que a gente faz o suporte, eu percebi que muitas tinham dificuldade na organização da própria rotina. Né? Então falava assim, nossa, eu cheguei no final do mês e não falei com minhas paradas. Ah, eu esqueci de mandar minha nota fiscal para Mary Kay. Eu não troquei a capa do meu. Gente, quantos grupos eu tô aqui de diretores? Isso aqui tá lá, tipo assim, novidades dezembro. Nós estamos em fevereiro e a diretora não trocou a capa do grupo. Entendeu? Ou que vai fazer os reconhecimentos da unidade, tipo, lá no dia 15, lá no dia 20, né? Então, muitas vezes, gente, eu sei que não é assim, falta de querer fazer, porque realmente é muita coisa, né? Então, o que que eu fiz, né? A gente tem várias listas de tarefas diretoras, muitas delas que nem fui eu que criei, foram outras nacionais, outros diretores, mas a gente sabe, no básico, o que que uma diretora precisa fazer, né? Desde um operacional de, assim, participar de uma reunião de diretoras, né, oficial da Mary Kay, fazer reunião de unidade toda semana, mandar a nota fiscal para a Mary Kay, definir os temas, né, de reunião de unidade, selecionar as consultoras que você vai fazer planejamento, definir a sua meta do mês, verificar seus indicadores, né? Então a gente tem também como produto, além das ações consultoras, das ações diretoras, e a gente vai entregando isso eu falo que é a conta gotas, né? A gente vai entregando a conta gotas às terças e quintas para a diretora, para ela ter a segurança de que chegou no final do mês, ela fez tudo que ela tinha que fazer. E essas tarefas, elas estão divididas em categorias, que são tarefas de gestão. As tarefas de gestão, gente, eu considero que são aquelas tarefas burocráticas do seu negócio, que você precisa fazer para o seu negócio continuar girando, tá? Tarefas de iniciação, como treinamento de carreiras, apresentação da oportunidade, desenvolvimento de novas líderes, tarefas de plano de comunicação, que para mim é o ouro, né, que a gente tem do tarefas diretoras, que é você garantir que você se comunicou com todas as consultoras da sua unidade sobre todos os benefícios que elas têm direito, tudo. Gente, a Mary Kay traz muita coisa, é maravilhoso, mas dá um nó na nossa cabeça. Né? Por exemplo, mês passado a gente tinha consultora que entrou em novembro e aí entrou no Círculo das Estrelas, em janeiro ganha a Pink Bag. Né? Eu tenho a consultora que estava parada lá em novembro, reativou com o kit Bem-vindo de Volta um, aí se pegou o de dezembro 2, tinha direito ao 3 em janeiro. Tem muitas coisinhas, muitos benefícios que se estendem ao longo dos meses e que a gente se perde mesmo, né? Então, a nossa equipe, a gente cria todo um plano de comunicação no início do mês, a gente distribui isso ao longo do mês dentro das tarefas diretoras. E a gente coloca aqui para vocês essas tarefas já distribuídas nos dias úteis, né? Por quê? Porque isso vai ajudando que você consiga ver, você consegue ver separado, ó, por tipo,
E você consegue, inclusive, entrar aqui no dia que você, por exemplo, vai fazer as coisas, e à medida que você vai realizando, você vai realmente ticando. Então, ó, já verifiquei meus indicadores, já vi o resumo, mudar a capa do seu grupo de WhatsApp conforme o tema do mês, participar da reunião oficial de Mary Kay, das consultoras, estudar a Pink Magazine. À medida que você vai fazendo, ele vai riscando para você e vai te dando a data que você realizou. Então, quando você volta lá no calendário, você consegue efetivamente ver o que você já cumpriu e o que falta. E você pode criar novas tarefas, tá? Então, se você quiser clicar numa data específica aqui, vou entrar aqui no dia 18, eu quero, igual o Google Agenda mesmo, tá? Vai ser uma tarefa que vai ser semanal, eu vou fazer reunião de unidade. Você coloca aqui o tema, é uma tarefa, por exemplo, de gestão. Ela vai encerrar lá em março, sei lá, vou fazer até 2026. Então, você pode colocar que ela vai entrar na sua agenda até 2026. Vai ser sempre às terças-feiras. E aí você salva isso aqui. E aí essa tarefa vai aparecer lá no seu calendário. Tá? Você pode incluir tarefa. Claro que tudo que você inclui do seu pessoal vai manter ali só para você, mas a gente também vai colocando para vocês as tarefas principais que uma diretora precisa executar ao longo do mês. Tranquilo? Acho que era isso, né, Ana? Eu sou suspeita demais, porque eu apaixonei por tudo desse sistema. Acho que era tudo que eu sempre queria achar e não achava, porque se você clica em consultora e vai na consultora, você tem lá o checklist que você tem que fazer com a consultora, né? Sim, sim. Lá Já você tem as tarefas. Eu não abri aqui. telenova. Eu não abri aqui, Ana, porque mesmo sendo um simulador, ele tem dados de telefone, essas coisas, então eu não quis abrir para não expor nenhuma consultora, Sim, porque sim, eles estão sim. puxando, tá? Mas é muito legal porque ela não se perde, né? Sim, tem todas, a gente fez no card de consultoras todas as informações da consultora consolidada num único lugar. Se ela Show fez demais, pedido ou Flor. não, se ela está no círculo das estrelas, quantas estrelas ela está acumulando, a média de produção que ela faz, quantos pedidos ela colocou no último ano, um desafio sugerido, você consegue abrir um diário de bordo e escrever tudo sobre ela, né? Maravilhoso. Então, assim, acho que ficou bem legal, né? E Ficou, aí, tá de gente, é isso. parabéns. Obrigada, Ana. Fico muito feliz, né, que você tenha gostado. E assim, gente, a gente é como é que eu posso dizer, né? A gente não é uma ferramenta pré-moldada, vamos dizer assim, porque hoje em dia existem muitos aplicativos que são construídos em cima de plataformas já existentes, né? Então, quando você vai criar um aplicativo, a pessoa pergunta assim: você quer pegar uma plataforma que já existe, encaixar as coisas que você quer dentro, ou você quer criar um aplicativo do zero, com tudo do jeito que você quer? E a gente fez isso, né? Então, hoje a gente tem um aplicativo que é construído assim, a gente fala que é terreno, né, que a gente capinou e construiu tijolo por tijolo. E isso é muito legal porque não é uma ferramenta, vamos dizer assim, rígida, né? E que a gente consegue ir adaptando e adequando à medida que vocês também vão sugerir. Muitas coisas que estão hoje no aplicativo foram sugestões das diretoras, né? Então eu falo que ele é um aplicativo colaborativo, porque tudo que vocês vão trazendo, claro que assim, eu não vou fazer de hoje para amanhã, né, gente? TI, a gente sabe que não é uma coisa muito rápida, desenvolvimento, mas tudo que vocês sugeriram está numa listinha, né, de atualizações e a gente espera em breve que tenha tudo que vocês precisem. A ideia da nossa ferramenta é ser um combo, tudo num lugar só. Que vocês tenham análise de números, que vocês tenham artes, que vocês tenham um disparador automático de WhatsApp, vai ter toda a parte de gestão de estoque que as consultoras também vão poder usar. Então, vai ter tudo num lugar só e por um preço justo, né? Que a gente sabe o tanto que é difícil pagar 1 milhão de coisas diferentes e adequar isso aí na rotina também. Tá bom? É isso, gente. Ficou alguma dúvida aí com relação aos números, aos indicadores? Alguém quer perguntar alguma coisa que não entendeu? Estou à disposição para responder. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida também pode me chamar no particular, tranquilo? Ô, Débora, Oi. eu queria ver depois com você, até te mandei mensagem no privado aí, Quem tá para falando é você porque não ver. apareceu para mim, rapidinho. Yolanda, Ah, tá bom. Oi, Yolanda. Pode falar. Yolanda. Porque eu não estou tendo acesso a todos As os dados do funcionalidades. menu. Tá, eu vou olhar. Pode ser que o seu e-mail você já tinha cadastrado antes, entendeu? Então é como se ele já tivesse vencido esses 30 dias. Mas, gente, quem cadastrou antes e não usou os 30 dias, tá? Tipo assim, Débora, eu entrei, cadastrei, mas eu não olhei esses números, não vi nada, me perdi aqui. Me chama no particular que a gente vai ver, né, caso a caso, e talvez eu consiga liberar mais de novo esses primeiros 30 dias gratuitos para que vocês possam mexer nos indicadores e depois tomar a decisão se fica na versão gratuita ou não. Tá? Pode ser isso, tá, Yolanda? Que às vezes o cadastro é mais antigo e aí já tinha passado esses 30 dias iniciais. Eu não cheguei a usar.
Então provavelmente é isso. Aí pode me chamando aqui, que aí eu vou olhando com o TI e a gente, né, vai liberando esses 30 dias como se fosse de novo. Assim, ó, acabei de cadastrar e eu quero ver os meus números durante os 30 dias e Beleza. consigo liberar para vocês, tá bom? Combinado? Gente, obrigada, tá? Obrigada pela presença. Vai ficar gravado, eu vou mandar lá, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada a vocês aí pela confiança. Até mais. Tchau, tchau.